E galera, queria começar o vídeo agradecendo a todos vocês. Batemos 1000 inscritos no novo canal e eu tô muito feliz. Muito obrigado a todos que ajudaram na meta. O primeiro vídeo já tá no forno, sendo editado, e em breve eu vou estar postando. Então, se você curte os recaps daqui, corre e se inscreve nesse link do comentário fixado para ainda mais conteúdos. E antes que eu esqueça, os tempos estão na descrição. Não esquece de pular para o app novo ou ver algum que você perdeu. E sem mais delongas, bora pra esse anime insano. No começo de tudo, um nerdola está falando de Runa, que é a garota mais bonita de toda a escola, e ele descreve ela como se fosse uma deusa, enquanto ele é um introvertido comum e sem nada de interessante para oferecer ao mundo. Ele possui 16 anos, mas ainda assim continua solteiro e virgem, além de não ter muitos amigos. E enquanto ele continua nesse delírio ridículo, ele afirma que vive um mundo completamente diferente do de Runa, e por conta disso, ele sente que se chegar perto demais dela, acabaria virando cinzas. Portanto, o garoto acha que o melhor a se fazer é continuar isolado em seu canto, sendo o perdedor que sempre foi, para assim enterrar em seu coração qualquer resquício de admiração que ele sentiu por Runa algum dia. Porém, alguns segundos depois, o nerdola já está no quarto de Runa, enquanto ela tira a roupa, e ele fica se perguntando o que está acontecendo, e Runa fica sem entender nada, pois ela já achava que eles iriam partir para o coito. Mas antes de qualquer coisa, vamos voltar um pouco no tempo. Em sua sala de aula, a professora começa a falar sobre um questionário que eles devem responder, referente à reunião dos pais. E nisso, Ryuto está lá no seu canto, pensando e olhando para a Runa, enquanto ela conversa com suas amigas. Então, enquanto ele presta atenção nela, ele ouve alguns garotos falando sobre namorar com Runa, pois eles dizem que deve ser fácil, afinal, ela troca de namorado a cada 2 ou 3 meses. E com isso, eles deduzem que a garota é do tipo que não consegue satisfazer com um só cara. E ao ouvir isso, Ryuto se entristece, pois houve esse rumor desde seu primeiro ano na escola. Porém, ele se convence de que alguém como ele jamais conseguiria chegar perto dela de qualquer forma. Então ele volta a pensar nele mesmo e se vê como um jovem introvertido do segundo ano. E Ryuto começa a contar nos dedos quantas pessoas vieram falar com ele desde o começo das aulas. E chega à conclusão de que só trocou ideia com caras introvertidos e estranhos como ele, como por exemplo, Ichi e Nishi. E além de tudo, foram só esses dois caras, pois o nosso prota tem uma vida social bem ferrada mesmo. Porém, para a felicidade do nosso bovino, a garota que ele gosta vai falar com ele, e ele fica completamente sem reação, porém ela só queria pedir uma lapiseira. E apenas isso já é o suficiente para deixar o Virjola completamente alucinado. E enquanto ela está lá escrevendo no papel, enquanto pega a lapiseira dele emprestada, o cara só consegue olhar para a comissão de frente da garota. Porém ele nota que está dando muito na cara, e então tenta disfarçar. E ele se dá conta de que Runa sempre trata todos igualmente, e fala com todas as pessoas, sem fazer discriminação. E ele se lembra que é por isso que admira tanto ela. E bem, ela termina de usar a sua lapiseira e agradece a gentileza. E quanto ao garoto, quando ele olha para o sorriso meigo dela, o cara simplesmente se explode e fica com o coração palpitando demais. E aqueles míseros segundos de interação foi o suficiente para deixá-lo perdidamente apaixonado por Runa. E bem, na hora do intervalo, lá está Ryuto com seus amigos estranhos, e Ichi comenta sobre ter assistido a live inteira de Ken. Nisso, Nichi diz que não conseguiu pegar o jogo a tempo, por ter acordado muito tarde, e por isso não teve nem chance de entrar na vila de Ken. Então, para desestressar, ele foi jogar em outro saguão mesmo, e com isso, quase perde a hora da escola. E eles continuam falando desse jogo estranho que abriu inscrições logo quando eles estavam na prova, porém eles ficam bem tristes por não terem conseguido entrar na área dos kids. E então eles começam a falar sobre suas provas, já que eles não estão tendo tanto tempo para estudar. Nisso, Nichi conta que seus pais o impedirão de jogar caso suas notas estejam baixas. Já Ishi, o cara está sendo ameaçado de ter o plano de seu celular cortado, mas Ryuto tenta dar um gás motivacional na galera, dizendo que eles devem se manter confiantes no resultado das provas. Nisso seus amigos se empolvam, então Nishi propõe um desafio a eles. O garoto diz que quem tirar a nota mais alta deverá fazer qualquer coisa que os alunos com as piores notas mandarem. E bem, as notas chegam, e como esperado, Nishi e Ichi são os piores, e com isso ele lembra o Ryuto do combinado que tiveram. E a primeira ordem deles é que o garoto vá se declarar para a garota que ele gosta, porém ele fica sem entender o porquê eles querem isso. Então Ichi diz que ele é muito atrapalhado e certamente acabará sendo rejeitado de um jeito que dará pena. Então Nishi explica que ele deverá sentir o gostinho do fundo do poço, assim como eles dois com as suas notas baixas. Porém, Ryuto tenta desconversar, ao dizer que não há nenhuma garota que ele gosta. Só que nisso, Runa vem na mente do gado, e ele acaba ficando em silêncio. E isso entrega que ele realmente gosta de alguém. E bem, o sino da escola toca, e o garoto está atrás de uma árvore, se lamentando por ter topado em um desafio desses. Mas ao olhar para seus amigos, ele
sente que eles são importantes para eles, pois se eles não estivessem com ele, ele estaria completamente isolado, e isso motiva ele a tentar pelo menos se confessar. Além disso, ele quer aproveitar essa chance para tentar falar o que sente por Runa, para assim ser rejeitado logo e conseguir recompor a sua mente. Nisso ele interpreta aquele desafio como um vestibular no qual ele tem a certeza de que não passará. E bem, ele sente que ela não irá ao seu encontro, mesmo ele tendo deixado um bilhete em seu armário. Só que para sua surpresa, ele começa a ouvir uns passos. E sim, era a garota. E ela vem toda brilhante em sua direção, e questiona se aquele bilhete era dele. Então Ryoto diz que sim, e Runa ri do jeito formal com o qual ele tá falando com ela, já que eles são da mesma sala. Então chega mais perto dele, e questiona do que ele queria falar com ela. Mas o cara fica sem palavras, e só fica pensando em como a garota é linda. E então ele fica em dúvida, pensando como uma garota como ela, linda daquele jeito, consegue ser legal com alguém excluído como ele. Então ele tenta falar que gosta dela, mas a sua voz não sai de primeira. Porém o cara é insistente, e ao tentar pela segunda vez, Ryoto consegue dizer que gosta de Runa. E ela pergunta o que ela gosta nele. Nisso o garoto só consegue dizer que acha ela bonita. Isso enquanto soa igual tampa de quentinha. E a única coisa que ele quer naquele momento é que Runa rejeite logo ele, para ele sair daquela situação embaraçosa. Só que a sorte estava do seu lado, e a garota concorda em namorar com ele, dizendo que agora está solteiro, então não vê problema. Mas ao ouvir isso, o garoto dá um grito, demonstrando estar surpreso com a resposta, pois para Ryoto, aquilo é um sonho ou ele está delirando. E ele começa a achar que Runa está tirando uma com a cara dele, porém a garota chega mais perto dele e pergunta se ele quer ou não namorar com ela, e após continuar se questionando se aquilo era um sonho, ele só decide dizer que sim, para ver no que vai dar. Então Uno chama para ir embora juntos, deixando os amigos dele decepcionados, afinal, eles queriam ver o cara humilhado, e ele acabou saindo com uma gatinha da escola. E no caminho, Ryoto ainda sente que tá num sonho, e não sabe se realmente está caminhando ao lado de Runa, e ela tenta puxar assunto com ele, perguntando como se lê o seu nome, e quando o garoto diz, ela elogia o nome dele, dizendo que soa muito bem. Nisso Ryoto coloca a mão no coração para tentar se acalmar, pois na sua cabeça ela ainda irá rejeitá-lo em algum momento. E bem, ela pergunta se eles já haviam conversado antes, e ele lembra de quando ela pediu a lapiseira, porém Ryoto acha que se ele falar dessa situação, ela iria achá-lo um esquisitão, e diz que na verdade eles nunca tinham conversado. E ele questiona a garota do porquê ela aceitou namorar com ele, pois na cabeça dele tudo aquilo ainda era muito estranho para ser verdade. Então ele se lembra de uma vez em que foi rejeitado por uma garota, dizendo que ela só o via como amigo, e ele acredita que irá acontecer a mesma coisa agora. E bem, Ryoto diz a ela que duvida que Runa goste dele. Além disso, para ela, ele nem existia há pouco tempo atrás. Então a garota explica que irá começar a conhecê-lo agora, até porque nem ele sabe muito sobre ela. E além disso, Runa diz que já está começando a gostar um pouco dele, e o lembra sobre ele ter dito o mesmo para ela anteriormente. Nisso Ryoto diz que foi algo muito superficial para tê-la feito começar a gostar dele. No entanto, ela tira o cavalinho dele da chuva e explica que ainda não se apaixonou por ele, pois ela não é do tipo que se apaixona facilmente. E ela começa a descrever o modelo menos atrativo de homens que ela conhece, e as descrições o deixam espantado, pois ele descobriu que ela realmente tem padrões para quem ela namora. E bem, ela explica para ele que não é legal ouvir apenas um "eu gosto de você", como ele havia dito, e o garoto questiona se o gosto seria muito superficial para ela, e a garota diz que não vê problema nisso, pois ainda que seja uma palavra que demonstre sentimento superficial, essa frase continua tendo um significado de que está rolando um clima, fazendo com que duas pessoas queiram se conhecer mais. E para Runa, uma boa forma de conhecer melhor a pessoa é namorando com ela, pois ainda que o relacionamento comece com sentimentos superficiais, ao longo do namoro, esse sentimento pode vir a se tornar mais intenso. E ao ouvir isso, Ryoto percebe que a garota consegue muito namorados, não só por ser muito popular. Além disso, ela é mais aberta e aceita gostar de formas mais abrangentes, ou seja, o que cair no colo dela é lucro. Porém, ela conta que ainda não chegou a gostar de ninguém de forma intensa, mesmo saindo por muito tempo com a pessoa, e o garoto pergunta o porquê disso, e Runa conta que os homens enjoam de sua cara, afinal, ela costuma ser bem fiel quando está namorando, e diz que se um garoto pedir ela em namoro enquanto ela já está no relacionamento, ela recusa na hora. E bem, quando eles estão no trem, Ryoto volta a se lembrar daquele boato dela ser rodada e não durar com nenhum cara, e além disso, ele também se lembra de seus colegas de sala terem dito que a garota é bem ativa na cama. Então, ela desce em sua estação, e ele se despede, mas Runa pergunta se ele não a levaria para casa, e ao chegarem na porta, ele se despede e vira de costas, porém Runa diz que não há ninguém na casa dela, e o convida para entrar. Nisso, ele engole seco e pergunta se não há problema nele entrar, e Runa diz que não, afinal, eles são namorados, e o primeiro lugar que eles vão é para o quarto dela, e Runa diz para ele se sentar e ficar à vontade. Enquanto isso, ela vai até a cozinha pegar algo para eles beberem. Nisso o garoto fica admirando o quarto, e continua incrédulo com tudo aquilo, pois estava sozinho no quarto da garota que ele gosta, e para aproveitar a situação, ele logo se deixa tomar pela perversidade e tenta olhar o que tem dentro da garota
gaveta de roupas íntimas da garota. Então ela chega e Ryuto disfarça, fingindo que havia tropeçado na gaveta que estava aberta. Nisso, Runa pega uma de suas camisolas e mostra para ele, dizendo que comprou com suas amigas recentemente. Então ele fica aliviado, pois aquela não era a gaveta de roupas íntimas. Mas ainda assim, ele aprende a lição de não mexer nas coisas dos outros sem ter a permissão. E bem, ela pede para ele se sentar, mas ao olhar ao redor, ele não encontra nenhum lugar sem ser a cama. E isso o deixa louco, pois sente que perderá o controle caso sente na mesma cama que uma garota tão bonita. E a garota, vendo ele todo travado, entende algo e pergunta se ele é do tipo que não toma banho antes, e começa a tirar sua roupa. E ela diz que está um pouco envergonhada, pois acabou de ter educação física e talvez esteja suada. Enquanto diz isso, ela começa a tirar ainda mais a sua roupa na frente do garoto. Nisso ele começa a não entender quase nada do que está acontecendo e questiona se perderá a virgindade naquele dia. Mas ainda que tudo pareça favorável, ele a para e pergunta o que Runa tá fazendo. E a garota fica sem entender nada, pois achou que eles já botariam bola dentro naquele momento mesmo. Mas Ryuto diz que ainda é muito cedo. Afinal, até pouco tempo atrás, eles nem sabiam o nome um do outro. E ele pergunta se ela não vê problema em fazer isso com alguém como ele. Mas ela diz que eles são namorados agora. Porém, Ryuto diz que ainda assim ela não o conhece e diz que ele poderia ser um cara depravado. Mas a garota diz que achava que os meninos só pensavam nesse tipo de coisa ao ficarem a sós com a namorada. E ele explica que ele é diferente. Para Ryuto, ele quer que o relacionamento deles seja algo mais significativo e especial. Portanto, aquela não seria a melhor hora para fazerem aquilo. Porém, ainda assim, ele pergunta se ela realmente queria fazer isso. Mas Runa explica que não sabe. Afinal de contas, para ela, o namoro significava apenas fazer isso, quase como se fosse um dever. E ela diz que se a namorada não deixar o cara fazer essas coisas com ela, ele certamente pulará fora do barco e irá atrás de outra garota. E ao ouvir isso, Ryuto se lembra dela dizer que os namorados dela sempre a abandonam, pois se cansam dela. E a teoria dele, dos caras se cansarem dela, é que Runa é muito fácil, e pelos homens não verem valor nela, eles acabam procurando por outra garota, principalmente se o cara for um garanhão confiante e extrovertido. E bem, ela volta a perguntar se eles irão para o finalmente ou não. E em sua mente, ele deixa claro que quer muito, até porque ela pode mudar de ideia amanhã. Porém, ele quer se manter um homem difícil, diferente dos ex-namorados dela. Então o garoto recusa fazer aquilo naquele dia. E bem, eles saem para caminhar, e Ryuto se arrepende de não ter aceitado ir para os finalmente com ela ali mesmo. E Runa diz que ele é um cara muito sério e diferente dos namorados que ela já teve. Nisso ele questiona se seria algo ruim. E ela diz que não, apenas algo diferente para ela. E Ryuto confessa a ela que foi a primeira vez em que saiu com uma garota, e conta que não possui amizades e nem contato com outras garotas. Portanto, se ela não quiser fazer aquilo com ele, Ryuto não irá deixá-la para ir atrás de outras garotas. E ele explica que quer fazer isso em um momento em que ela também esteja afim, para que assim ela relaxe e não trate aquele momento como um dever. Nisso, ela entende a forma dele pensar e pergunta a ele se pode chamá-lo quando estiver afim de fazer a parada de verdade. E ele diz que sim. Então Runa comenta que talvez quando esse dia chegar, o relacionamento deles não será mais superficial, ou seja, será quando ambos gostarem um do outro de verdade. Mas na mente dele, o garoto já gosta muito de Runa, e a garota diz que realmente deve ser melhor não fazer as coisas com pressa. E ele fica lá encarando, se perguntando se é mesmo digno de fazer isso com ela. E bem, a garota se despede dele, e Ryuto volta para casa se sentindo frustrado por não ter feito negócio com ela e ter perdido aquela chance. Então, no caminho para a escola, Ryuto pensa em Runa e em seu namoro com a garota, e embora eles já estejam namorando, ele continua sem acreditar que algo do tipo estava acontecendo. Afinal, uma garota como ela não combina em nada com um introvertido como ele. E bem, ele recebe uma mensagem de Runa, e ela diz que acabou dormindo demais, e por isso iria se atrasar para a aula. E Ryuto fica sem saber o que responder para ela naquela situação. Ele apenas responde que se ela for de bicicleta pela estação, ela conseguirá chegar na primeira aula, e deseja boa sorte para a garota. E ela então responde com uma gíria descolada, o que o faz sentir um merda, porque ele não consegue ter uma conversa divertida com ela. E nisso ele segue para a aula, e continua falando com ela escondido do professor, até que a garota aparece do nada na sala, e Ryuto fica admirando toda a beleza dela, e isso inclui os amigos dele também. Então Nicole diz que Runa está atrasada, e a garota responde que se atrasou por conta de sua maquiagem. E bem, ela encara Ryuto e joga um coraçãozinho pro gado, que acaba se derretendo todinho. E na hora do intervalo, ele conta pros seus amigos sobre ter ficado sozinho com Runa na casa dela, e It deduz que eles estavam na casa dela sem ninguém, então certamente eles teriam ido finalmente. E Ryuto fala que ela estava disposta a fazer, porém ele não fez nada. Nisso seus amigos questionam o porquê dele não ter rolado, afinal ele estava com a garota, e Ryuto responde que estava despreparado na hora. Então seus amigos acham que ele estava sem a capa do Batman, mas ele acaba dizendo que o seu coração não estava preparado. E seus amigos o zoam, perguntando se ele é uma donzela
ela ou algo do tipo. E eles falam que ninguém dá atenção pro garoto, então ele não deveria ter perdido essa chance preciosa. Porém, o garoto diz que eles estão namorando, então com certeza irá aparecer uma outra oportunidade. Nisso, seu amigo questiona se Ryuto realmente acha que um cara como ele conseguiria namorar Runa. E Eiichi explica que essa garota está no topo da hierarquia da escola, e Nishi diz que ela sair com ele não é bom para a imagem dela com os outros caras mais extrovertidos. E por ela ser uma garota que vive pulando de homem em homem, seus amigos deduzem que ela apenas teria escolhido namorar com ele por capricho, ou para uma noite de diversão. E Eiichi diz que Ryuto irá sofrer se começar a agir como namorado dela. Mano, com um amigo desses, quem precisa de inimigo, né? Porém, Nishi diz ao seu amigo para ele não falar essas coisas para Ryuto, pois ele quer deixar o seu colega sonhar mais um pouco. Então ele fica se perguntando se os seus amigos estão certos, e volta para a sala um pouco reflexivo. Ó, já botaram merda na cabeça do moleque, tadinho. Nisso, Runa vai falar com ele, e conta que havia sonhado com o garoto naquela noite, e diz que aquele foi o tipo de sonho onde ele entra no quarto dela. E ao ouvir isso, o cara se treme todo, e os outros alunos começam a rir da cara dele. E bem, a amiga de Runa olha seriamente para o garoto, de forma quase que pescotapa, e isso o faz tremer ainda mais na base. Então, para conseguir sair daquela situação, ele dá a desculpa de que não terminou sua lição de casa. Porém, após aquilo, Runa passou a querer conversar mais com ele na escola, e embora ele fique feliz com aquilo, os olhares dos outros alunos o incomodam muito, principalmente o olhar da amiga descolada de Runa. E bem, ele chama sua namorada para conversarem a sós, e ele pergunta se ela andou falando com suas amigas sobre eles dois estarem namorando, e ela diz que contou para Nicole, apenas ela. Nisso, Ryuto finalmente é capaz de compreender aqueles olhares sinistros, pois ela já sabe que ele é o namorado da sua melhor amiga, e Runa questiona se ela não deveria ter dito para Nicole, e pergunta se ele falou para alguém também, e ele responde que contou sobre o relacionamento para seus dois amigos, mas diz que o problema é quando ela fala com ele, pois isso atrai olhares. Nisso ela questiona se ele quer evitá-la na escola e manter o relacionamento em segredo, e Ryuto diz que gostaria de fazer algo assim. Então Runa pergunta para ele em quais momentos eles poderiam conversar, e ele responde que eles poderiam conversar nos finais de semana ou fora da escola. Porém, ao perceber a estranheza do que estava falando, Ryuto treme na base, afinal, ele não se considera digno de dividir os finais de semana ao lado de Runa, e a garota questiona se ele gostaria de falar com ela apenas quando fossem sair juntos, e Ryuto volta a ficar com vergonha, mas responde que sim. Nisso ela responde que terá planos no domingo, porém estará livre no sábado para ficar com ele. E bem, os dias se passam, e Ryuto fica apreensivo com o dia seguinte, pois será o sábado, e ele irá sair com Runa pela primeira vez. Então ele começa a pesquisar no Google locais para levar a garota, mas ainda assim, ele se sente mal por não saber o que fazer, e para piorar a situação, Runa liga para ele em chamada de vídeo, o deixando apreensivo para não deixar nada estranho aparecer ao fundo da chamada. Então ele apenas aponta o celular para a direção da parede, e ao atender a ligação, ele questiona o que ela quer falar com ele, e Runa explica que é sobre o encontro que ele a convidou para ir no dia seguinte, e ela pergunta para onde ele irá levá-la. Então ele trava, e diz que como é o primeiro encontro deles, ele pensou em ir ao cinema com ela, e Runa pergunta que filme eles irão ver, e isso o pega de jeito, pois ele só vai ao cinema uma vez por ano, portanto ele não entende nada de filmes. Então Runa muda a pergunta, e questiona ele sobre o que ele quer que eles façam juntos, mas Ryuto fica sem saber o que responder. Nisso, ela pergunta o porquê dele tê-la convidado para sair, e ele responde todo tímido, que apenas quer conhecê-la melhor, e pergunta o que ela faz nos dias que está livre, mas Runa volta a indagá-lo, perguntando por que dele estar querendo saber isso, e o garoto joga real, e diz que não quer fazer nada em específico na cidade, portanto achou que seria mais legal se eles fizessem algo que ela gosta de verdade, e Runa diz que essa é a primeira vez que um namorado pergunta isso pra ela. E isso vai se tornar muito corriqueiro na série, ela não para de falar sobre os namoros antigos, e isso é bem estranho. Então ela responde que quer ir a um lugar com ele, para fazer algo, porém ela não diz o que é, e isso deixa Ryuto morrendo de curiosidade, e a primeira coisa que vem em sua mente é que Runa levaria ele para um motel. Porém no dia seguinte, ela apenas o leva para uma loja de roupas femininas, e ao vê-lo usando roupas normais, Ryuto nota que a garota é bem mais descolada do que ele imaginava, e outras garotas ao redor comentam sobre Runa ser muito fofa, e questionam até se ela seria uma modelo de revista. E ao ouvir aquilo, Ryuto se impressiona, pois a beleza de Runa se destaca até mesmo na cidade grande. Então ele se olha no espelho, e volta a se sentir indigno de sua presença, pois se sente deslocado perto da garota. Porém Runa vai até ele pegá-lo pelo braço, e diz que quer passar por outra loja ali perto, e após as compras, os dois se sentam para tomarem algo, e Runa diz estar muito contente por ter ido fazer compras, mas demonstra preocupação em saber se Ryuto está se sentindo entediado, e ele diz que não, mas Runa responde que ele está mentindo para ela, pois a garota percebeu que ele nem ao menos olhava os produtos na loja, e Ryuto diz que mesmo assim, o encontro não foi chato, e conta que só estava prestando atenção nela, e em como a garota ficava feliz ao experimentar as roupas, e diz que ela é muito bonita quando
está feliz, mas em seguida ele volta atrás e se desculpa, pois achou que estava falando coisas asquerosas para ela, e Runa questiona se ele se divertiu mesmo em vê-la fazendo compras, e Ryuto responde que ao vê-la feliz, isso também o deixa feliz, e Runa diz que isso que ele disse a deixou envergonhada, e diz que ele é mesmo um cara diferente do que ela estava acostumada, e ele volta a refletir sobre seu relacionamento, e mesmo que tivesse interesse nela antes, agora ele está de fato apaixonado por Runa, por conta de estarem saindo juntos. E bem, Nicole liga para ela, e ao atender, Runa diz que está indo tudo bem no encontro, mas na mente de Ryuto, a sua amiga certamente deve estar o destruindo para ela, e ao olhar para a mesa ao lado, ele nota um cara extrovertido conversando com as garotas, e isso faz voltar a se sentir insuficiente, e deduz que Runa nunca irá se apaixonar por alguém como ele, e ao retornar para casa, ele sente que deduziu as coisas acertadamente, pois Runa ignorou a sua última mensagem, e isso nunca havia acontecido antes, desde quando estão juntos. Então Ryuto volta a se lembrar dos planos para domingo que Runa havia dito, e questiona quais seriam esses planos, e logo bate uma desconfiança, pois a garota não larga o celular por nada, e sempre o responde na hora. Portanto, ele deduz que esses tais planos devem estar impedindo de falar com ele, e na mente de Ryuto, ela deve estar marcando de sair com algum cara extrovertido e melhor do que ele. Galera, façam terapia. Na moral, faz terapia, mano. Isso daí, ó, terapia. E nisso, ele vai assistir uma transmissão ao vivo de Ken, o seu youtuber favorito, e diz que ele certamente não iria o trair. Afinal, ele sempre posta vídeos novos, então ele fica lá vibrando com a transmissão. E no dia seguinte, os seus amigos comentam sobre toda a energia que Ryuto estava emanando no dia anterior, e perguntam se ele é um modelo para os Ken Kids. E bem, enquanto eles estavam tratando de assuntos nerds, Runa conversa com os garotos do clube de futebol, e eles a chamam para ver o treino deles, mas ela diz que não entende muito das regras de futebol, e eles dizem que ela não precisa entender essas coisas. Nisso, Ryuto volta a se lembrar do dia anterior, e ele se lembra que Runa só visualizou a sua mensagem no final da tarde, e ao notar ele triste, os seus amigos dizem que a vida de um introvertido é assim mesmo. E após a aula, ele volta para casa e recebe uma mensagem de Runa, onde ela pede para ele ir vê-la na estação. Então ele começa a cogitar que Runa irá terminar o namoro com ele, ou algo do tipo. E no caminho, Ryuto diz que ainda há como ele recuar e voltar a ser o virjola que sempre foi antes de se apaixonar por ela. Porém, ele se lembra de quando recusou fazer aquelas coisas com a garota e se sente arrependido por não ter aproveitado. Afinal, em sua mente, já estava tudo acabado. E nem isso ele conseguiu fazer para compensar. E bem, ele finalmente a localiza. Em sua mente, ele já elabora alguma frase para dizer a respeito do fim do relacionamento. E quando ele ia agradecer por ter namorado com ela, Runa aponta o seu celular para ele e diz que iria mostrar a capinha nova do seu celular. E ela explica que aquela capinha era de uma edição limitada e só daria para comprar um por pessoa. Nisso, ele dá um sorriso amarelo e demonstra estar feliz por ela, mas ele se questiona do porquê ela ter feito questão de mostrar isso para ele. Então ela entrega uma dessas capinhas para Ryuto também, para os dois andarem combinando. E ele se questiona do porquê ela ter feito isso, e se lembra também dela ter dito que só dava para comprar um por pessoa. Nisso, Runa explica que pediu para Nicole ficar na fila com ela, e conta que as duas ficaram jogando no celular desde cedo, até a loja abrir. E nessa brincadeira, o celular dela acabou descarregando, e por conta disso, ela acabou não conseguindo responder ele, ou seja, o cara estava se preocupando à toa por nada. Como eu falei, façam terapia. E Runa explica que já ia comprar uma capinha dessas, portanto imaginou que seria uma boa ideia dar uma para ele também, para andarem combinando. E a garota conta que queria muito fazer aquela surpresa para ele, e isso a deixava inquieta, até mesmo enquanto estava na escola. Porém, ao olhar para Ryuto, ela nota que o garoto está muito sério, e questiona se ele não gostou da capinha, mas ele leva o celular até o peito, e confessa a ela que estava se sentindo muito inseguro por conta de alguém tão bela tê-lo escolhido para namorar. E por isso, ele não conseguia acreditar que aquilo era real, e ele conta que se sentia inseguro quanto a isso, pois em sua mente, ela iria se cansar dele e o largar a qualquer momento. Porém, ao ver que ela teve tanto trabalho em fazer uma surpresa para ele, Ryuto confessa que está se sentindo muito feliz, então ele agradece Runa com um sorriso no rosto, e ela diz que não esperava que ele ficasse tão feliz. E bem, eles voltam para casa juntos, e Runa suspira aliviada, pois não esperava que essa surpresa de aniversário de uma semana seria um sucesso, e ele fica sem entender do que ela está falando. Nisso, Runa explica que já faz uma semana que eles estão namorando. Meu Deus, a mina é emocionada. E Ryuto nem fazia ideia de como o tempo havia passado rápido, mas pensa que comemorar uma semana de namoro é meio estranho. E bem, a garota diz a ele que ficou preocupada com a sua primeira reação, pois achou que Ryuto não tivesse gostado do presente dela, e ele se desculpa e muda de assunto, falando sobre uma vez em que se declarou para uma garota. Nisso, Runa demonstra empolgação em saber de suas histórias de amor, então ele diz que a garota era de sua classe no fundamental, e se sentava ao seu lado. Em determinado dia, a garota mencionou para ele que gostava do seu jeito doce de ser, e isso subiu à sua cabeça, o fazendo acreditar que a garota nutria o mesmo sentimento que ele nutria por ela. Então, certo dia, ele resolveu se declarar para ela.
ela, a pedindo em namoro. Porém, a garota disse que o considerava apenas como um bom amigo, e a partir daí, Ryuto diz que passou a não ser mais confiante com as garotas. Porém, Runa diz estar grata por essa garota tê-lo recusado. Afinal, se os dois estivessem namorando, ele não teria se declarado para Runa e os dois não estariam em relacionamento agora. Mas Ryuto diz que um relacionamento entre duas pessoas tão novas não costuma durar muito de qualquer forma. Porém, Runa o contesta, dizendo que os seus pais começaram a namorar no primeiro ano do fundamental e seguiram juntos até hoje. Além disso, ela diz que eles são o primeiro amor um do outro e se casaram logo após terminar o ensino médio. Basicamente, os pais dela é tudo que Runa não é. E ao ouvir isso, Ryuto fica impressionado e a garota diz que sempre quis algo assim para ela também. E bem, um carro maneiro passa do nada, chamando a atenção dos dois. E Ryuto reconhece aquele carro como um GR Supra RZ. E além de saber o nome, ele também sabe que foram feitas apenas 100 unidades na cor da edição Horizon Blue. E Runa diz que ele manja mesmo da parada e pergunta para Ryuto o que aquele carro tem de diferente dos carros convencionais. E o garoto responde que os carros esportivos são bem diferentes dos carros normais. E ele começa a falar um monte de parada nerd sobre carro, deixando Runa espantada. E então ele percebe que está falando muito rápido a respeito de coisa de nerd e sente que está soando estranho para ela. Nisso ele se desculpa, mas Runa diz que nunca tinha ouvido ele falar tanto. E então ele pede ainda mais desculpas, porém ela diz que está tudo bem e explica que ela soa como um carro esportivo, pois sempre esteve correndo muito para ser como seus pais. E nisso ela corria cada vez mais rápido para chegar na fase adulta, e isso a fez passar por inúmeras experiências desde cedo, mas nunca via nada dando certo, como por exemplo, os seus relacionamentos, que sempre terminavam logo após ela começar a namorar. E ela confessa que, na verdade, os seus pais já se divorciaram e diz que, embora ela tenha buscado essas experiências de adulto, ela segue sendo uma criança internamente e se diz incompetente para refletir sobre coisas complicadas. E nisso, ela mantém opiniões superficiais a respeito de tudo. Então Ryuto explica que os carros esportivos não são feitos apenas para nos levar mais rápido ao nosso destino. Eles foram feitos para deixar nosso trajeto mais divertido também. Ele conta que Runa está sempre cercada de amigos e nunca fica sem um namorado. E para ele, ela está aproveitando seus anos escolares da melhor forma possível. E esse é o verdadeiro significado de ser um carro esportivo. Ele complementa, dizendo que gosta de carros esportivos. Nisso, Runa se convence de que os carros esportivos são de fato incríveis. Então decide que continuará aproveitando a sua vida do jeito que sempre faz. E ela tem a ideia deles apostarem em corrida até a estação. Porém, Ryuto reflete e chega à conclusão de que ainda não é capaz de acompanhar o ritmo de Runa. Mas ainda assim, ele se sente curioso em descobrir mais sobre a garota. E bem, ela volta para casa e agradece a Nicole, por a sua surpresa que ela planejou para Ryuto deu certo. Porém, Nicole diz que ela não deve se esforçar para gostar dele, caso ela ache que eles não combinam. E Runa diz que ainda não tem certeza quanto aos seus sentimentos por ele, mas diz que se sente muito bem na presença de Ryuto, pois quando estão juntos, ela pode ser ela mesma. Portanto, ela decidiu que irá continuar com ele por enquanto. Porém, Nicole diz que ainda não confia nele. E bem, no dia seguinte, a professora chega na sala de aula, dizendo que eles terão uma nova aluna na turma. E a garota se apresenta como Kurose Maria, que no caso é a amiga de infância que rejeitou Ryuto. Então, a nova aluna se apresenta como Kurose Maria, e todos os colegas já começam a elogiar a boa aparência da garota. Nisso, Ryuto se lembra de quando se declarou para ela, e nesse dia específico, ele foi rejeitado, pois a garota não o queria, e disse que só o considerava um bom amigo. Porém, ele tenta se conformar com aquela rejeição do passado, pois agora ele já tem a Runa, uma namorada que ele considera maravilhosa. E bem, a professora pede para Kurose falar mais sobre ela para os alunos, e ela explica que voltou para aquela região depois de 3 anos, e ela diz que ainda não sabe muito sobre aquela escola, mas espera que todos possam ser receptivos com ela. Então os caras logo se empolgam, dizendo que irão ajudá-la com toda certeza, e ela agradece a ajuda, e diz que é um prazer conhecer eles. E bem, ela repara Ryuto logo na sua frente, mas na mente dele, ela provavelmente não iria se lembrar dele, afinal Kurose não teria motivos para isso. E bem, Ryuto diz que fará o possível para se manter distante dela. E bem, a professora escolhe o lugar onde ela iria sentar, e coloca ela para sentar justamente ao lado de Ryuto, e a garota o reconhece, e diz que é muita coincidência que eles estejam sentados um ao lado do outro novamente. E nisso, a aluna atrás dela conversa com Kurose, e ela explica que estudou com Ryuto no passado. Enquanto isso, ele fica perdido em seus pensamentos, e imagina que qualquer conversa que ele tiver com ela iria relembrar Kurose da declaração que ele fez no passado, e por esse motivo, ele volta a imaginar que a melhor coisa é se manter longe da garota. E bem, ao tocar o sinal, os alunos vão até Kurose e comentam sobre ela ser muito bonita, e Ryuto já aproveita para sair de perto, porém a amiga de Runa chama a atenção dele, ele já se assusta, pois ela sempre parece estar brava, mas ela diz que quer apenas conversar com ele. Nisso os dois vão para uma lanchonete, e ele já começa a pedir desculpas, e pergunta se fez algo errado, porém ela diz que quer comer as batatas antes de começar
começarem a conversar, e Ryuto abaixa a cabeça como se estivesse intimidado. E bem, após comer as batatas, ela comenta com ele que o aniversário de Runa é no domingo, da próxima semana, e Amana pergunta se ele já sabia disso, mas ele diz que não. Nisso a garota se enfurece e questiona se ele realmente pretende namorar com Runa, e Ryuto responde que sim, porém ela dá uma bronca nele, pois, como namorado dela, ele deveria saber o dia do aniversário da garota, então ele se desculpa por isso, e Amana deixa passar essa, mas diz que ele deveria preparar algo para comemorar o aniversário da Runa, e a garota explica que só queria falar isso para ele sem ter a sua amiga por perto. Nisso, ela começa a se retirar, mas Ryuto a interrompe e pergunta quais tipos de coisas Runa gosta, e ele diz que quer ter uma noção para comprar um presente de aniversário ideal. E ao ouvir isso, Amana diz que ele deveria perguntar isso diretamente para Runa, e ele diz que aquela capa de celular Ozawa foi ela quem deu a ele, por eles terem completado uma semana de namoro, então ele diz que também quer surpreendê-la com um presente único. Nisso, Amana entende o que ele estava dizendo e se dispõe a ajudá-lo, mas pede para que Ryuto garanta que Runa ficará feliz com o presente. Mas enquanto eles conversavam, uma garota tira foto dos dois. E bem, após isso, ele encontra Runa logo na saída do metrô e pergunta o que ela estava fazendo lá. E a garota responde que quer falar com ele, mas não poderia fazer isso na escola, já que ele a proibiu. E bem, ela mostra a foto que tiraram dele com sua amiga e pergunta se aquilo realmente aconteceu. Nisso ele fica sem jeito e diz que sim, mas logo muda de assunto e pergunta se ela estará livre no domingo que vem. E Runa diz que sim. Então ele pede para que a garota deixe ele comemorar o aniversário dela com ela e explica que Amana havia dito que no domingo ela faria aniversário. E ao ouvir isso, ela fica mais tranquila, pois entende que sua amiga saiu com ele para lhe contar isso. E Ryuto diz que gostaria de chamá-la para sair primeiro, para que assim eles possam conversar sobre o aniversário dela. E bem, ele se desculpa por não ter perguntado a data do aniversário de Runa antes, mas ela diz que não tem problema e pede desculpa por pegar ele de surpresa. Nisso, ela se vira e diz que irá indo para a escola sozinha. Afinal, Ryuto não gostaria se os alunos os vissem juntos. E bem, quando ela vai embora, ele fica se questionando se Runa ficou com ciúmes dele ter saído com sua amiga. Afinal, a garota estava com o rosto de um jeito que ele não tinha visto antes. E bem, ele diz estar determinado em fazê-la feliz em seu aniversário. E para isso, Ryuto planeja passar a semana toda elaborando um encontro perfeito para ela. Então o dia do encontro chega, e ela estava realmente feliz. Nisso, Ryuto se lembra que Amana havia dito que o lugar favorito de Runa é Harajuku. Portanto, se ele não tiver ideia de onde levá-la, é só ir para lá. E ao ver a garota todo feliz, ele tem certeza que Amana estava certa de fato. E após chegarem no local, ele a leva para o estabelecimento de chá bolha. E logo se lembra que Amana disse que Runa adora chá de bolhas, ao ponto de beber sem parar. E ela afirma que de fato adora eles, e diz que aquele chá de bolhas é o melhor que tem. E Ryuna fica aliviado por tudo estar dando certo. Afinal, Amana não mentiu em nada. E bem, a garota se propõe a pagar sua parte da conta, porém Ryuto diz que irá pagar tudo sozinho, pois eles estão lá comemorando o aniversário dela. Nisso ela aceita e agradece Ryuto. E bem, ele pergunta o que ela acha daquele chá com leite sagu, e ela diz que ele estava muito bom. Então, ele começa a fazer umas anotações em uma folha, e pensa que já perdeu as contas de quanto chá de bolha bebeu durante aquela semana. E bem, ele começa a falar de uma forma muito nerd sobre o chá de bolha que ela acabou de tomar, e passa a dar exemplos de outros chá que ela poderia estar tomando, mas todas aquelas palavras complexas acabaram mexendo com a mente de Runa, deixando ela sem entender nada. E quando ele finalmente para de falar, Ryuto nota que deixou a garota novamente com aquela cara de espanto, e ela questiona se ele realmente gosta tanto de chá de bolhas. Nisso ele diz que ficou sabendo que ela gosta disso, e por isso ele resolveu estudá-los para ficar preparado para aquele encontro. E ao ouvir isso ela se assusta, e pergunta se ele tinha feito tudo isso por ela. E Ryuto explica que apenas queria gostar de algo que ela também gosta, mas quando ele diz isso em sua mente, ele acha que Runa estaria enojada com essa atitude de virgão master dele. Porém a garota sorri, e diz que ninguém nunca tinha feito isso por ela, e diz também que aquele chá de bolhas é o melhor que ela já tomou até então. E após isso, ela se empolga e pede para eles seguirem para a próxima loja do mapa de Ryuto, e depois de passarem em muitos locais, ele oferece mais um chá para ela, mas Runa questiona se ele não iria beber também. Nisso o garoto explica que já está de estômago cheio, porém ela tenta oferecer mais um pouco para ele mesmo assim, e questiona se ele realmente estava tão cheio. Nisso o garoto fica com vontade de aceitar, afinal, ela havia encostado a boca naquele canudo, e ele acaba aceitando, e ao tomar o chá, ele quase cai no chão de emoção, e Runa diz que o queijo cremoso e o sal gema fazem uma bela combinação daquele chá. E bem, ela volta a tomar seu chá, e diz que aquilo que eles fizeram foi um beijo indireto, e ao ouvir isso, Ryuto fica todo vermelho, porém ele sente que passar aquele tempo com sua namorada está fazendo ele muito feliz, e já no fim da tarde, eles começam a ir embora, e Runa comenta que se encheu de chá de bolhas. Nisso Ryuto se lembra que ainda precisa contar para Runa sobre Kurose. Logo no aniversário dela, mano, deixa isso pra depois. E então, ele tenta falar, mas os dois se interrompem, e Ryuto resolve aproveitar aquele momento para mudar de assunto, e se desculpa com Runa, pois ele pensava em deixar ela escolher um presente de aniversário, mas só lhe restam 1000 ienes, então a garota teria que escolher algo só até esse valor. E bem, ela pega o mapa da mão dele,
dele e diz que quer aquilo como presente de aniversário, pois nunca ninguém havia feito algo do tipo para ela. Portanto, Runa iria guardar aquele papel como lembrança daquele dia, pois aquilo simbolizava o esforço dele por ela, e isso seria um sinal de amor. Então ela diz que irá guardar aquele papel com cuidado, e diz que ele deve levá-la para outro chá de bolhas mais vezes. E Ryuto diz que irá fazer isso sim, e irá atualizar o mapa, pois novas lojas devem ser abertas em breve. E bem, ela volta a agradecê-lo por aquilo, e diz que o seu primeiro dia nos 17 anos foi perfeito. E no dia seguinte, já na escola, Ryuto volta a ouvir os garotos falando mal de Runa. Eles comentam que a garota é muito rodada, e está sempre trocando de namorado depois de usá-los. E outra garota diz que Runa é interesseira, pois nem encosta na carteira quando está em encontro. E bem, Ryuto se dirige à sala, e no caminho ele fica se perguntando o que está acontecendo, pois estão espalhando rumores dela acima do normal. Ele se pergunta quem espalharia rumores desse tipo. E na hora do intervalo, os seus amigos notam que ele está muito pensativo, e Nishi pergunta se Ryuto não iria comer. Mas enquanto eles conversam, Yamana surge do nada na frente deles com uma cara séria, e os seus amigos saem correndo. E ela pergunta o porquê deles terem fugido, e Ryuto fica se fazendo desentendido, e diz que também não sabe o motivo. E bem, a garota diz que Runa contou sobre o encontro que eles tiveram, e a conclusão de Yamana é que ele é um esquisitão, e ele agradece aquilo, como se ser chamado de esquisitão fosse um elogio. E bem, ele diz que estava apenas agradecendo a ajuda que ela deu a ele, mas a garota muda de assunto, e pergunta se ele já notou algo de diferença na escola. Ele pergunta se seriam os novos rumores a respeito de Runa, e Yamana se impressiona dele ter percebido isso, e fica se perguntando sobre quem teria feito aquilo. E bem, eles voltam para a sala, e Kurosi já cumprimenta Ryuto, e oferece salgados para ele. Nisso a aula dá início, e eles sentam juntos, pois Kurosi esqueceu o seu livro. E eles então questionam de onde teriam parado, mas ao colocarem a mão na folha, eles se tocam, e isso deixa Ryuto muito aflito. E bem, a professora esquece algo em outra sala, e diz que irá deixá-lo sozinho por um tempo, e Kurosi aproveita para conversar com ele, e se desculpa por aquele outro dia, dizendo que não sabia muito sobre essa coisa de namoro, porém ela afirma que agora sabe, e sabe também o que ele tem de bom para oferecer. E ao ouvir isso, Ryuto se pergunta o que ela está insinuando, e ele já fica com medo de interpretar as palavras dela tudo errado novamente. Porém ele entende que mesmo que a garota o queira, agora ele tem a Runa como sua namorada, e ele conta para ela que está namorando. E Kurosi se espanta ao descobrir isso, e pergunta se seria alguém da escola, porém ele fica meio receoso de falar quem é, mas ela diz que promete que não vai falar para ninguém. E ele até pensa momentaneamente em falar quem é, mas acaba recuando de novo, pois se alguém descobrir que ele e Runa estão namorando, as pessoas zombariam dela. E bem, ele vê a garota entrando em uma sala com outro cara, e vai até lá espiar. Nisso ele vê um aluno pedindo para namorar com ela, mas Runa se recusa, e diz que tem namorado, porém o garoto diz que Akari havia dito que ela estava livre, e Runa explica que apenas não havia falado para ela que estava namorando. Então o garoto pergunta quem seria o namorado dela, mas Runa diz que aquilo é um segredo. Nisso o garoto se indigna, e pergunta se Runa não quer que as pessoas saibam com quem ela tá namorando, mas ela diz que para ela não tem problema as pessoas saberem, e Runa diz que seu namorado é um cara tímido com essas coisas. Porém o garoto continua insistindo, e diz que qualquer cara adoraria se gabar e dizer que namora com ela, e Runa reafirma que vai continuar mantendo aquilo em segredo. Nisso o garoto questiona se ela estaria namorando um dos esquisitões da escola, e diz que se for um desses caras, faz sentido ela ter vergonha que as pessoas saibam, mas a garota defende o seu namorado, dizendo que ele não é sem graça, e diz que só está respeitando a escolha dele de não contar que os dois estão namorando. E Runa afirma que mesmo que se o mundo inteiro soubesse quem é o seu namorado, ela não se sentiria envergonhada, e Ryuto fica surpreso de ouvir isso, pois para ele, Runa realmente não iria querer que as pessoas soubessem que ela namora com ele. E bem, Ichi vai até ele e pede para que Ryuto termine logo o dever, e o garoto diz que já estava para acabar. Nisso Kurosi se vira para conversar com ele, e comenta a respeito dos rumores envolvendo Runa, e diz também que um de seus amigos é ex-namorado da garota, e esse garoto teria relatado que namorar a Runa era muito cansativo, pois ela sempre se aproveita dos garotos, fazendo com que eles sempre pagassem tudo nos encontros. Então Kurosi diz que ela é uma menina muito egoísta, e Ryuto pergunta se o amigo dela realmente está falando de Runa. Nisso Kurosi diz que sim, e ele fica confuso quanto a isso, afinal, Runa se propôs a pagar a parte dela da conta. Além disso, ela não quis um presente caro, e se conformou com o mapa que ele havia levado. E bem, ele pergunta se Kurosi falou sobre esse relato de seu amigo com mais alguém, e ela diz que não se lembra, mas acha que não seria algo ruim a se fazer, pois ela ficou sabendo que sempre que o namorado dela fica sem dinheiro, ela parte para o próximo. E ao ouvir isso, Ryuto se descontrola, e manda Kurosi parar de falar mal de Runa, e diz também que o ex dela está mentindo, pois Runa não é como ele descreveu, e Ryuto diz que ela tem muita consideração pelo namorado e está sempre pensando nele. Nisso Kurosi questiona quem seria o namorado de quem ele está falando, e ao pressionar ele, Ryuto acaba confessando em voz alta que ele é o namorado da Runa, e
todos na sala ouvem aquilo. E bem, ao ouvir o que o garoto acabou de dizer, os alunos ficam sem acreditar nele. Mas Runa afirma que realmente está namorando com Ryuto. E após essa revelação, Kurose sai correndo da sala. E Ryuto vai atrás dela e questiona se ela era a responsável por espalhar rumores a respeito de sua namorada. Nisso, a garota continua na dela. E ele pergunta o que teria levado ela a fazer isso. E Kurose explica que fez isso apenas para rebaixar a Runa, pois ela quer ser a número 1 do colégio. E além disso, ela diz que não quer deixar a Runa tirar mais nada dela. Então Kurose revela que elas duas são irmãs gêmeas. Nisso Ryuto fica sem acreditar. E a garota explica que elas são gêmeas fraternas. E ele comenta que os sobrenomes delas são diferentes. Então Kurose explica que na quinta série os seus pais se divorciaram. E por isso ela acabou ficando com o sobrenome de sua mãe. E após isso, ela voltou a se casar. Nisso, ela e sua mãe voltaram a morar com a sua avó. E Kurose revela ter repulsa de ser a irmã da Runa, pois ela sempre soube chamar mais a atenção. E por conta disso, ela era mimada por todos na família. Já a Kurose, ela era mais reservada e sempre teve dificuldade em se expressar. E a garota explica que por ela ser assim, ela é quem precisou se mudar e trocar de nome quando seus pais se separaram. Ou seja, a única que tinha que se adaptar a todas as mudanças da vida dela era ela, e não a sua irmã. E foi a partir desse momento que Kurose entendeu que para ser feliz, ela deveria se tornar uma garota parecida com Runa. Porém, ela se recusa a fazer isso. E ao invés de se tornar uma cópia de sua irmã, ela decidiu provar que também pode ser amada, sendo uma garota diferente. Porém, ao fim disso tudo, Kurose ainda vê sua irmã como a número 1. Nisso, Ryuto entende o motivo dela ter espalhado aqueles rumores sobre Runa. E embora ele ache aquilo errado, ele diz entender os sentimentos dela. Ah, a garota espalha pra escola toda que tua mina é horrível e rodada e tu entende o sentimento dela? Tá bom. Mas, ao ouvir isso, a garota fica uma fera e diz que ele não entende nada sobre sua vida. Nisso, ele explica que realmente não sabe o que ela sente em relação aos seus pais. Porém, Ryuto afirma que os dois são parecidos, pois assim como ela, ele também tem dificuldade de expressar seus sentimentos. E ao olhar Runa, ele explica que também sentiu uma aura muito diferente nela, pois a garota é sincera com todos e trata qualquer um de forma natural, sem hesitar. E embora ela seja uma pessoa radiante, para Ryuto não adianta nem ele e nem Kurose tentar imitá-la, afinal, eles só iriam sofrer se fizessem isso. E ele afirma que um dia Kurose vai conhecer alguém compatível com ela, e Ryuto aconselha ela a ser uma garota da qual essa pessoa irá amar. Nisso a garota tenta rebater as falas dele, porém ela acaba tropeçando e pede para ele deixar ela sozinha. E bem, ao voltar para a sala, Yamane elogia a coragem dele em revelar que namora Runa, e a garota por sua vez questiona se isso não seria um problema para ele. Afinal, ele não queria que as pessoas soubessem que eles namoram, e ele explica que não teve escolha, pois ele precisava defender a honra dela. E ao ouvir isso, a garota se emociona, e ela percebe que eles também haviam ouvido esses boatos. Então Runa se questiona quem teria começado essa história, porém ela deixa isso de lado, e se desculpa por não ter contado sobre esses rumores para ele antes. E ela também fala sobre sua relação com sua irmã, e diz que elas não se dão bem. Porém, para Runa, Kurose ainda é uma boa menina, e ela questiona se ele teria acreditado nesses rumores, e Ryuto responde que não, porém ela o lembra de que ele não sabe como ela era antes dele namorarem. Mas Ryuto afirma que gosta de quem ela é atualmente, portanto seu passado não importa para ele. Porém ele diz que já conhece ela tempo suficiente para saber que ela não faria esse tipo de coisas daquele rumor. E ao ouvir isso, ela se sente mais motivada a esquecer esses rumores a respeito de seu passado. E bem, ela se questiona do porquê de sua irmã ter sido transferida para a sua escola. Enquanto isso, Kurose se encontra em uma situação complicada, pois ela afirma estar começando a gostar de Ryuto, e se ela deixar isso acontecer, ela ficará em segundo lugar novamente. E no dia seguinte, Ryuto se sente aflito de ir para a escola, depois de ter assumido seu relacionamento com Runa. Porém, ao chegar na escola, todos o tratam normalmente, e com isso ele deduz que as pessoas só ficaram impressionadas com isso na hora. Afinal, todos devem ter outros assuntos para tratarem, ao invés de ficar dando atenção ao relacionamento dele. E bem, na hora do intervalo, ele conversa com Runa, e ela explica que ficou muito feliz quando ele disse que gostaria de gostar de algo que ela gosta, e por isso Runa também quer fazer o mesmo. Então ela pergunta o que ele costuma fazer quando está livre, e de início ele reluta em dizer o que faz, mas no fim ele revela que quando está livre apenas assiste gameplays e coisa do tipo. Ele conta que seu streamer favorito é um cara chamado Ken, e enquanto ele fala sobre esse cara, Runa começa a viajar, pois não entende nada desse papo de nerd, e quando ele volta a olhar para ela, ele percebe que a garota estava boiando no assunto, e para tranquilizar a situação, Runa diz que quer assistir uma dessas lives de gameplay. Então ele mostra o celular
um dos vídeos de Ken. Enquanto eles assistem, ele nota que ela já está começando a gostar mais dele. E Ryuto sente que se isso for verdade, eles já podem dar mais um passo nessa relação. Mas antes de tomar qualquer decisão, ele vai até os seus amigos para perguntar qual seria a forma mais eficiente de conseguir beijá-la. Porém, eles ficam nervosos, afinal, ele está perguntando para as pessoas erradas. Mas ainda assim, eles decidem ajudar o seu amigo, em nome da amizade que eles têm. Porém, logo em seguida, eles ficam petrificados de inveja. E It volta a dizer que eles não possuem a resposta para essa pergunta. E bem, como beijá-la é um passo muito além, Ryuto tem a ideia de começar segurando a mão da garota. E então, ele vai até ela e a chama para se encontrarem no Parque Ueno. Nisso, Runa fica muito empolgada e revela que não vai a esse parque desde o primário. E após ela ter aceitado, Ryuto comemora, pois acabou de concluir o primeiro passo da operação Quero Segurar a Mão de Runa. Então, o garoto explica que o seu plano consiste em chamá-la para dar um passeio de barco, e quando ela tentar entrar, ela irá segurar sua mão. E enquanto ele viajava, Ryuto simplesmente não estava prestando atenção nenhuma na aula. Nisso, a professora pede para ele responder uma questão do livro, e Kurosi salva sua pele e diz para ele qual era a questão que a professora estava falando. E quando ele volta a se sentar, Kurosi pede para ele não a odiar. Nisso, Ryuto a tranquiliza e diz que não a odeia. E bem, o dia do encontro chega, e Ryuto tenta colocar em prática o plano de chamá-la para andar no barco, porém ela o interrompe e lhe dá uma marmita feita por ela exclusivamente para ele. E quando ele tira a tampa, Runa demonstra estar preocupada com a opinião dele a respeito do prato, mas quando ele experimenta, Ryuto confirma que a comida estava boa, e embora ele se sinta bem em sair com ela, o garoto aparenta estar preocupado com algo, e Runa percebe isso, mas os dois continuam o encontro normalmente, até que eles voltam a passar pelos barcos, então eles decidem entrar em um, mas quando ela vai entrar, a garota tropeça. Nesse momento, Ryuto entra em ação, porém ele não consegue segurar a mão dela a tempo, e enquanto eles passeiam, Ryuto tenta se acalmar e diz para si mesmo que logo mais ele terá outra chance de segurar a mão da garota, e após isso, ela comenta que o passeio de barco foi bem divertido, mas ao olhar para ele, ela nota que Ryuto aparenta estar chateado com algo, então o garoto se pega em um conflito interno, pois se ele deixar claro que quer tocá-la, Runa vai notar as segundas intenções dele, e irá deixar ele fazer qualquer coisa que ele queira, porém Ryuto não quer que as coisas sejam assim, pois isso o tornaria igual aos seus ex-namorados. E bem, Runa pede para ele ser sincero e dizer o que está lhe incomodando, e ela explica que os seus namorados costumavam agir assim pouco tempo antes de terminarem com ela. E ao ouvir isso, ele afirma que não estava pensando em nada disso, e Runa diz que ele estava com uma expressão muito séria no rosto. Porém, ele volta a dizer que não tem nenhuma intenção de terminar com ela, e ele explica que na verdade estava pensando em andar de barco com ela mais uma vez, e então ela aceita andar de barco outra vez, mas ela sugere que eles peguem um barco diferente. E bem, ele decide ser mais ativo e oferece a sua mão para a garota entrar no barco, e no meio do passeio, ela comenta que eles acertaram em escolher aquele barco, pois assim, ela pôde pegar na mão dele, e ela revela que já vinha pensando em fazer isso há um tempo, e por isso Runa estava se aproximando dele mais do que o normal. Nisso, Ryuto toma coragem e diz que também estava querendo isso há muito tempo, então ela chega mais perto dele, e finalmente, eles se beijam pela primeira vez, e Runa revela que quer se aproximar e gostar mais dele, e na hora de sair do barco, os dois voltam a dar as mãos, e ela pede para eles ficarem de mãos dadas por mais tempo, e além disso, ela pede para ele parar de chamar ela pelo seu sobrenome. Ao invés disso, ela pede para ele chamá-la de Runa, porém ele fica espantado com isso, pois está tudo acontecendo muito rápido, e ao tentar falar o nome dela, o garoto começa a gaguejar, e ela diz que irá esperar ele conseguir falar seu nome naturalmente. E bem, ela nota que ele está com a mão muito gelada, e Ryuto se desculpa, e explica que está muito tenso com aquela situação, e Runa diz que se eles tivessem feito logo o Snu de começo, essa vergonha não existiria, e ela explica que toda essa vergonha de beijar e dar as mãos pela primeira vez só está acontecendo porque eles escolheram esperar, e por isso causa uma certa vergonha. Porém, conforme ela vai se aproximando dele, Runa vai se apaixonando cada vez mais. Enquanto isso, Kurosi continua pensando em Ryuto e no que ele disse aquele dia, e a sua conclusão é de que ela deve ser como Runa, para que assim ela possa tomar Ryuto de sua irmã. E bem, Ryuto e Runa se encontram para estudar inglês, e o garoto ensina uma frase para ela, porém ela diz não entender a frase. Nisso ele traduz a frase como o último homem a mentir, e explica que essa frase fala de uma pessoa honesta e que não mente. Então Runa diz que aquela frase está falando dele próprio, e ela explica que mesmo que todos os garotos traíssem suas namoradas, ela acredita que ele se manteria fiel. E ao ouvir isso, o garoto se enche de vergonha e decide passar para a próxima questão. E após os estudos, Runa comenta que no próximo sábado vai fazer um mês que eles estão namorando, e para comemorar isso, ela sugere que eles vão à praia. E nisso, ele começa a imaginar ela de roupa de banho, e embora ele tenha ficado desconfortável com a ideia, ele aceita. E no dia seguinte, ela tira uma nota
boa na prova de inglês e agradece a ajuda que ele lhe deu. Mas, ao olhar na nota que ele tirou, Runa o considera um gênio. E bem, ao falar com seus amigos, Ryuto descobre que eles também estavam pensando em curtir o verão, pois assim como Ryuto, eles haviam tirado notas boas. E após isso, o garoto é parado por Kurose, e ela pede para ele lhe ajudar a estudar inglês. Porém, ele explica que já havia prometido ajudar Runa com os estudos. Nisso, ela pede para ele lhe ensinar nas férias de verão, pois assim, os estudos de Runa não serão comprometidos. E a garota conta que também é péssima em matemática, e por isso, iria precisar da ajuda dele. Mas Ryuto tenta jogar essa responsabilidade nas costas de Ide, e explica que ele é o seu amigo que mais entende de matemática. Então ela pede para que Ryuto possa pelo menos passar o seu Lime para ela. Porém, ele deixa claro que não vai mandar mensagem para ela. Queria falar nada não. Mas o Prota, deu show nessa daqui. E após sair da escola, Kurose manda mensagem para ele e pede para Ryuto ajudá-la com os estudos. Porém, ele inventa uma desculpa. Então Kurose pergunta quando ele estará livre. Mas antes que ele pudesse responder, Runa aparece por lá, para eles irem à praia. E chegando lá, a garota veste a sua roupa de banho. Nisso, Ryuto fica maluco, pois ainda está sem acreditar que tem uma namorada tão bonita quanto ela. Mas ao vê-lo assim, Runa questiona se ela parece estranha. Ele diz que não. Porém, quando Ryuto vai tentar dizer o que realmente estava pensando, o seu rosto começa a ficar vermelho, e Runa entende na hora que ele está gostando de vê-la de biquíni. Nisso, ela o puxa para mais perto do mar, e pede para ele passar protetor solar nela, mas ao fazer isso, Ryuto se mantém contido, porém ela lhe dá permissão para tirar o biquíni dela e passar o protetor com mais praticidade. E ao fazer isso, a garota começa a rir, e diz que o jeito que ele toca nela causa cócegas, e após passar o protetor, Runa agradece a ajuda. Porém, ele agradece de volta, e a garota fica sem entender o porquê dele estar grato, mas Ryuto decide deixar essa história pra lá. Então ele começa a observar os casais ao redor e sente inveja dos outros caras, pois eles tratam aquela situação com a maior naturalidade. E bem, ela o chama para entrar na água, e após isso, eles voltam para a barraca e jogam conversa fora, até que Ryuto decide tomar coragem e comenta que o biquíni de Runa fica muito bem nela. E ao ouvir isso, a garota fica sem graça e diz que não imaginava ouvir algo do tipo tão tarde. Porém, ela agradece o elogio e explica que experimentou pelo menos uns 30 biquínis diferente, até que Yamana começou a perder a paciência com a indecisão dela. Mas quando ela disse que estava se preparando para ir à praia com ele, a sua amiga parou de reclamar e até mesmo ajudou Runa com as suas unhas. E bem, o tempo começa a fechar de repente, então eles ligam para seus pais e avisam que irão passar a noite em um hotel por conta da chuva. Porém, a recepcionista explica que se eles fossem ficar em quartos separados, eles teriam que pagar 5.000 ienes cada, mas se for no mesmo quarto, eles pagam apenas 6.000. Nisso, os dois decidem ficar no mesmo quarto. Então Runa vai tomar um banho. Enquanto isso, ele fica desesperado com aquela situação, pois irá passar uma noite no mesmo quarto que ela. Nisso ele se questiona do que ela quis dizer com aquele pode ser de antes. Em sua mente, ele fica imaginando vários significados para aquela frase. E bem, Runa sai do banho e o pega fazendo algumas abdominais. Então ela pede para tocar na barriga dele, porém ele não deixa, pois está muito tenso. E ao ver que ele está desconfortável, ela pede desculpas e sugere que ele vá tomar um banho também. E assim ele faz. Então ele reflete sobre o que acabou de acontecer. E ele se questiona do que ela quis dizer com aquele pedido de desculpas. E bem, após sair do banho, ele observa atentamente a cama em que eles vão dormir. Nisso, Runa lhe oferece uma bebida. Ele fica encarando sem parar. Porém, a garota fica sem graça, pois ele está olhando ela sem maquiagem. E ao vê-la assim, Ryuto sente que ela lembrou um pouco Kurose. E por falar nela, ele se lembra que ainda não respondeu a mensagem que ela mandou mais cedo. E enquanto ele estava pensando em outra coisa, Runa achava que Ryuto ainda estava reparando no rosto dela sem maquiagem. Então, para tranquilizá-la, ele diz que ela aparenta ser mais nova e mais fofa quando está sem maquiagem. E bem, ele decide apagar as luzes para irem dormir. Porém, Ryuto sente que vai ser difícil pegar no sono, e Runa percebe que ele aparenta estar muito tenso. Então, para acabar com isso de uma vez, ela o chama para irem aos finalmente. Porém, ele diz que ela não aparenta estar com vontade de fazer isso, e Runa confessa que realmente não está, mas ela não quer que ele fique se segurando, e Ryuto explica que ao fazer isso, ela estaria apenas o suportando, e não se divertindo com ele. Porém, Runa deixa claro que isso não seria um peso para ela, pois ela também gosta dele, e a garota explica que muitos de seus namorados nunca despertaram um interesse íntimo nela, mas quando Runa andou no barco junto com ele, ela sentiu uma vontade genuína de beijá-lo, e com isso ela conclui que gosta mais dele agora do que gostava há um mês, e seguindo por essa lógica, ela acredita que vai gostar dele cada vez mais conforme o tempo for passando. E então Runa sente que se ir para a cama com ele, ela irá
a sentir prazer tanto em seu corpo como no seu coração, e ela afirma estar ansiosa para isso. Então ele decide que o melhor a se fazer é eles irem dormir e esperarem o dia que Runa realmente esteja com vontade também. Nisso a garota questiona o porquê dele ser tão gentil com ela. Ele responde que é porque gosta dela. Então Runa pede algo egoísta para ele e pede para abraçá-lo, e ao fazer isso, ela comenta que ele a deixa relaxada com seu calor, e a garota pede para eles fazerem isso novamente quando fizerem 2 meses de namoro. Enquanto isso, Kurose continua aflita com o fato de sua irmã estar namorando com o garoto que ela está afim. E bem, no dia seguinte, Ryuto acompanha sua namorada até a casa dela, e ao voltar para casa, no caminho ele se lembra daquela noite, até que de repente, Yamana o para na rua e leva o garoto para comer em seu trabalho. Então ela pergunta como andam as coisas com a Runa, e ele responde que está tudo bem. Nisso ela explica que Runa é uma garota muito pegajosa, e ela questiona se ele não acha isso ruim, porém ele responde que fica feliz com isso, afinal, é sinal de que ela está pensando nele, e Yamana diz que esse é o certo a se pensar, pois isso é o que significa estar namorando, e ela comenta que os ex-namorados de Runa eram os lixos, por conta deles sempre reclamarem dela a chamando de fardo e de chata, e para eles o fato dela ser muito grudenta era quase como uma maldição. Nisso Yamana explica que deve haver um equilíbrio no sentimento dos dois, para que assim o relacionamento deles permaneça saudável. E bem, ela conta a respeito de Runa ter algo chamado barreira dos 2 meses, pois em vários de seus relacionamentos, os seus ex-namorados a atraíam antes deles completarem 2 meses de namoro, e quando não era isso, eles ficavam frios e terminavam com ela antes dos 2 meses. E embora Runa confie nele, ela provavelmente está insegura com essa barreira dos 2 meses, então Yamana pede para que ele não faça nada que a deixe desconfiada em relação a essa barreira. Nisso Ryuto promete que não fará nada que deixe ela insegura, e no caminho para casa, ele volta a se lembrar dela, e entende que Runa estava preocupada com o relacionamento deles. E bem, o seu celular toca, e ao olhar quem era, ele nota que é o contato de Kurose, porém quem atende é Runa, e a garota explica que está na casa de sua mãe agora, e além disso, ela conta que conversou com a sua irmã sobre algumas coisas, e agora ela também quer falar com ele na escola. Nisso Ryuto diz que está com sono, porém a garota insiste e diz que precisa falar com ele urgentemente, e ao chegar até o local marcado, ela revela que está a fim de fazer aquelas coisas com ele, porém a verdadeira Runa estava em sua casa conversando com a sua amiga. E ele estranha que ela tenha mudado de opinião em apenas um dia, mas mesmo assim, ela continua se aproximando dele com essa ideia, e quando ela abraça Ryuto, ele descobre que a garota não é a Runa, mas sim a Kurose, e além disso, ele também percebe que era ela quem estava falando com ele ao telefone esse tempo todo. Nisso ela decide revelar logo a sua identidade, e Ryuto questiona o porquê dela ter feito isso, e Kurose diz apenas que quer fazer aquilo com ele, e além disso, ela diz que pode dar a sua primeira vez a ele, diferente da sua irmã que já ficou com vários outros caras, e Kurose promete que se eles fizerem, ela não contará para ninguém, porém ele diz que não vai rolar, pois ele não quer fazer nada que traia a Runa. Além do mais, ele explica que isso não seria justo para a própria Kurose. E bem, um vigia escolar nota um barulho vindo da sala que eles estão, e decide conferir o local, mas eles conseguem escapar a tempo pela janela, e chegam a um parque, e lá Ryuto questiona se Kurose teria o atraído para lá apenas para se vingar de Runa, e ela diz que não, e afirma que só fez aquilo tudo por gostar dele, e para conseguir fazer aquelas paradas com ele, e ela decidiu que o melhor a se fazer seria se disfarçar de sua irmã, e a garota revela que passou a gostar dele a partir do momento em que ele a repreendeu por ela espalhar boatos sobre a Runa. Então Ryuto questiona o porquê disso, e ela diz que não sabe dizer o porquê, porém Kurose acredita que gostou disso por ter sido a primeira vez que alguém a repreende dessa forma, e além disso, ela também admira o fato dele ter pensado em Runa e nela ao recusar ir para os finalmente com a garota, e Kurose explica que mesmo se tivesse conseguido aquilo, ainda não seria a Runa, e ela também diz que tinha ciência disso estar errado, porém o fato dela ter começado a gostar muito dele a deixou cega e sem saber o que fazer, e a garota revela que aquela foi a primeira vez em que ela se apaixonou por alguém e foi rejeitada, e por conta disso, ela começa a entender como ele se sentiu ao ser rejeitado por ela naquela época, então ela pede desculpas para ele por tê-lo feito sofrer. Nisso, ele se vê sem saber o que fazer, pois ser gentil com ela só vai machucar mais os seus sentimentos, então Kurose segura a mão dele e pede para que eles fiquem assim só por aquela noite. E bem, no dia seguinte, Ryuto demonstra estar preocupado com a irmã de Runa, pois ela não disse mais nada antes de ir para casa após chorar bastante tempo, e por falar nela, ele se lembra sobre ter prometido para Yamana que não faria nada que deixasse Runa insegura, então ele decide que está na hora de resolver essa história de Kurose de uma vez por todas, e Ryuto sente que deve dizer para Runa que a irmã dela era a garota que ele pediu
pediu em namoro no Fundamental 2. E ao chegar na sala, os seus amigos explicam que todos estão o chamando de traidor, pois ele teria ficado com Kurosi no dia anterior. E ao ouvir isso, Ryuto fica sem entender nada. Então Nishi mostra uma foto deles dois sentados em um banco. E ele conta que todos estavam espalhando essa foto na noite passada. E quando a garota entra na sala, Ryuto questiona ela sobre isso. E a garota afirma que não teria motivos para espalhar nenhum boato sobre os dois. Afinal, ela foi rejeitada por ele naquele dia. Porém, ela se compromete a ajudá-la a desmentir esses rumores. E além disso, ela também diz que não irá mais manter contato com ele, para não comprometer o seu relacionamento. E bem, o sinal toca e Ryuto começa a se dirigir até a sala de aula. E Kurosi chama a atenção dele novamente. E diz que se ela tivesse aceitado o pedido de namoro dele naquela época, talvez ela seria a garota que estaria ao lado dele agora. Porém, ela decide deixar esses pensamentos para lá. Nisso, Rune e Amana aparecem atrás dele. E ela comenta que ficou sabendo sobre Kurosi ser a garota que havia ele rejeitado. E Ryuto se desculpa do nada. E isso deixa a Runa desconfiada. Porém, a desconfiança aumenta ainda mais quando Kurosi deixa o local. Nisso, Runa questiona o porquê dele ter quebrado a sua confiança. Mas antes que ele pudesse explicar, ela sai correndo. E Amana lhe acerta um tapa no rosto, o chamando de mala. E após isso, ele passa seu dia pensando nesse desfecho de seu relacionamento. E se pergunta o que deveria ter feito para evitar que Runa chorasse. E bem, ele explica que todo esse ocorrido fez suas férias de verão não ter cor nenhuma. Ele relata que enviava mensagens para Runa todos os dias, na esperança de resolver esse mal-entendido. Porém, ela não lia nenhuma de suas mensagens, e por isso ele acabou indo algumas vezes em sua casa. Mas por ser muito covarde, ele nunca conseguiu apertar a campainha. Então Ryuto decidiu apenas se dedicar aos estudos durante as suas férias. E após a aula, ele e seus amigos vão até a praia. E Ryuto questiona se teria algum motivo plausível para eles estarem ali. E Ichi apenas reclama de sua fome. Então os dois decidem ir ao restaurante. E no dia seguinte, Ryuto continua pensativo com o seu relacionamento. Até que um de seus amigos lhe envia uma foto de Runa com outro cara. E ao ver isso, Ryuto sai correndo da sala. E ele se recorda de que ela sempre foi muito compreensiva com ele. E colocava seus sentimentos sempre em primeiro lugar. E por isso, ele se sente mal por tê-la feito se sentir daquele jeito. E quanto ao seu amigo, ele informa que Runa está em um restaurante chamado Luna Marine. E ao chegar próximo do local, ele nota que o cara da foto está lá mesmo. Então as garotas pedem para tirar foto com ele. Porém o rapaz pede para elas serem rápidas, pois ele precisa voltar ao trabalho. Então ele nota Ryuto na porta do estabelecimento e vai atendê-lo. Nisso ele toma coragem e diz a Runa que tem algo a dizer para ela. E ao ouvir isso, o rapaz que trabalha no restaurante comenta que Runa estava falando dele. Então ele se apresenta como o tio da Runa. E bem, Amanda pergunta o que ele veio fazer ali. Nisso o Mal pede para a garota se acalmar, pois Ryuto se esforçou para ir até lá nesse calor. Além disso, ele a lembra que Amanda tem que ir trabalhar agora. E após a garota partir, eles finalmente ficam sozinhos. E o garoto explica que no dia que eles voltaram da praia, Kurosi havia se declarado para ele. Porém, ele deixa claro que a recusou, pois já estava em um relacionamento. No entanto, a garota começou a chorar e se aproximar dele. E foi nesse momento que alguém tirou aquela foto. E Ryuto confessa que realmente fez por onde deixá-la insegura. Então ele pede desculpas por isso. Nisso, Runa também se desculpa com ele e diz que ela realmente não acha que ele é igual aos seus ex-namorados. Além do mais, Runa diz entender o porquê de sua irmã gostar dele. E ela explica que no fundo, Kurosi é sensível e pura. Portanto, se ela se declarou para ele, com certeza foi um sentimento sincero. E bem, Runa questiona se ele ficou com a sua irmã enquanto ela chorava. E Ryuto responde que sim. E diz que isso foi muito imprudente de sua parte. Porém, Runa o entende e explica que ele estava apenas sendo gentil com Kurosi, assim como ele sempre é com ela. E por ele não ter abandonado sua irmã, isso a deixa feliz. Então Ryuto questiona o porquê de não ter conseguido falar com ela durante esse tempo todo. E Runa diz que seu aparelho de celular estava quebrado, pois ela o deixou cair. E só agora ela teria levado o aparelho para o conserto. E ao ouvir isso, ele se dá conta de que ela não estava brava com ele. E Runa revela que também não falou com ele por ter receio de perguntar sobre a Kurosi, pois ela estava com medo de descobrir se estava sendo traída ou não, pois no fim das contas, ela queria continuar sendo a namorada dele. E bem, ela muda de assunto e pergunta como ele descobriu que ela estava naquela localização. Nisso a cena corta para os dois responsáveis por vazar a informação. E após a conversa dele no restaurante, Ryuto é levado para conhecer a avó de Runa. E o cara já fica tenso. Nisso Mal sugere que ele tome um banho e passe a noite por lá. Então Runa se desculpa por seu tio ser tão caloroso. E ela apresenta aquela senhora como a avó Saio, a mãe de sua mãe. E bem, Runa questiona se ele tem planos de ficar com ela pelo resto do verão. E ele diz que pode sim. Nisso a garota pede para ele ficar ali com ela até ela voltar
voltar para casa, e ela explica que eles podem trabalhar no Lula Marine e aproveitar a praia. Porém, ela também fala sobre um festival que vai rolar, para deixar o verão deles ainda melhor. Nisso, Ryuto aceita ficar por lá, pois não é capaz de resistir a um pedido feito por ela. Então, Ryuto sonha com um calmo dia na praia, até que Runa vai acordar ele, porém sobe em cima do garoto. Nisso ele fica todo tímido e nota que aquela paz do seu sonho era real, pois o garoto irá passar o verão todo ao lado de Runa. E bem, eles vão ao trabalho, e Ryuto já se complica todo ao atender o cliente. Nisso, ela vai lá o ajudar, e após algumas horas de trabalho, ele decide dar uma pausa para estudar. Porém, dois caras estranhos aparecem por lá, e ao analisá-los, Ryuto percebe que eles dois são caras do tipo extrovertidos e bom de lábia. Nisso, eles começam a dar em cima de Runa, e Ryuto vai até lá atendê-los, para tirar o foco dele de sua namorada. Porém, os caras decidem ir embora, e dizem que vão voltar depois para falar com ela. Mas antes de deixar o estabelecimento, um dos caras pergunta quem ela prefere entre eles ou o garçom que trabalha com ela. Nisso, Runa abraça Ryuto e diz que prefere ele, pois ele é o seu namorado. E ao ouvir isso, os caras vão embora decepcionados, e ela comenta com Ryuto que odeia caras desse tipo, e então ele se desculpa por não ter feito nada antes. Porém, ela manda ele não se preocupar, pois ela está feliz em tê-lo ao seu lado. E Runa comenta também que ele é muito empenhado nos estudos, e por conta disso, ela acredita que Ryuto entrará em uma excelente faculdade. E por falar nisso, ela conta que a sua amiga Nicole quer se matricular em uma escola de manicure após se formar no ensino médio para ter uma certificação. Mas como sua mãe é solteira, ela não tem condições de pagar por seu estudo, e por isso a garota vive trabalhando para juntar o dinheiro das suas mensalidades. Já a Akari, ela pretende ir para uma escola de moda. Nisso, Ryuto questiona o que Runa pretende fazer depois do ensino médio, e ela revela que está sem rumo, pois seu objetivo principal já foi conquistado, que no caso era desenvolver sentimentos mútuos com alguém que ela acredita que vai estar ao seu lado para sempre. E ela explica que seu maior sonho sempre foi voltar a viver com os seus pais e a Maria, mas como isso é algo muito difícil de acontecer, ela decidiu construir a sua própria família. E Runa comenta sobre o seu sonho de ser mãe e ter um marido por quem ela sempre seria apaixonada. Porém, ao dizer essas coisas, ela fica vermelha, pois acredita que já está exagerando. Nisso, Ryuto nota que Runa já havia pensado muito mais no futuro do que ele próprio. E então, após o banho, ele decide levar os estudos para o vestibular mais a sério. E bem, ele vai até Runa e a vê desesperada por conta das batatas terem acabado. E ela explica que estava planejando preparar um prato surpresa para ele. Nisso, Runa decide sair para comprar as batatas e Ryuto se propõe a acompanhá-la. E no caminho de volta do mercado, ele carrega as compras, porém Runa reclama disso, pois se ele carregar todas as compras, eles não poderão ficar de mãos dadas. Então, ela pega uma das sacolas e dá a mão para ele. E chegando em casa, os dois vão para a cozinha. Nisso, a garota nota que além de ir ao mercado juntos, eles também estão cozinhando. E ela comenta que essas são as atividades que um casal recém-casado costuma fazer. E após finalizar a comida, Runa dá a batata na boca dele. E ela comenta que namorar alguém é mais legal do que ela imaginava. E enquanto isso, Maria volta para casa. E a sua mãe conta que a avó Saio ligou para ela para perguntar quando elas iriam visitá-la. Então ela questiona a Maria se elas poderiam visitá-la na época do festival de verão. E a sua filha confirma que sim. Nisso, ela revela que Runa também está lá e é acompanhada de um amigo de classe. E ao ouvir isso, Maria dá uma desculpa e diz que não vai poder ir ver sua avó, pois marcou de se encontrar com uma amiga na mesma semana do festival. Então Runa fica sabendo de que sua mãe e a Maria não irão até lá, e ela sente que sua irmã está evitando. E bem, ela explica que no ano passado ela também não pôde ir para o festival. Nisso, Runa ficou sem ver sua irmã por longos 2 anos, até o dia que elas voltaram a se reencontrar na escola. E Runa explica que com a separação de sua mãe, a Maria saiu da escola feminina particular e foi parar na escola deles. E ela sugere que para a Maria deve ser muito ruim estar na mesma escola e na mesma turma que ela. E por isso, ela decidiu contar apenas para a Nicole que Maria era sua irmã mais nova. Então Runa conta que ela e a sua irmã sempre tiveram personalidades muito diferentes, mas independente disso, ela diz que gosta dela. Nisso, Runa questiona se será muito difícil se dar bem com a sua irmã, e Ryuto responde que Maria ainda precisa de um tempo para ela. Porém, ele acredita que ela pode entender o que Runa sente, e ao ouvir isso, ela se sente mais determinada e pergunta se ele poderia ser amigo de Maria junto a ela. Então ele fica sem entender onde ela quer chegar, e Runa explica que se ela for muito direta, a sua irmã provavelmente a rejeitará. Portanto, ela quer se aproximar dela como uma amiga primeiramente. Nisso, ele pergunta se ela pretende se tornar amiga de Maria sem que ninguém descubra que elas são irmãs. E Runa afirma que sim, e chama isso de Projeto Amizade, onde ele irá se aproximando aos poucos, para logo em seguida conseguir sair com a sua irmã novamente.
E enquanto eles conversam, Mal finalmente retorna e traz o celular de Runa do concerto. E ao ver que está rolando algo de novo na internet, ela se depara com um meme de dança e decide chamar Ryoto para gravar um TikTok com ela. E bem, no dia seguinte, Mal entrega um cheque de pagamento para Ryoto por conta das 2 semanas trabalhadas, porém o garoto recusa e diz que estava morando ali de graça. Então Mal explica que também conseguiu tirar proveito com o trabalho de Ryoto, afinal ele teve mais tempo para trabalhar como escritor. Nisso, ele aceita o dinheiro e Mal comenta que naquele dia completam 2 meses dele namorando com Runa e ele sugere que Ryoto use esse dinheiro para presentear Runa no festival daquela noite. Nisso o garoto sai para comprar algo para ela e ao voltar para casa ele se depara com Runa vestida como Yukata e ele diz que ela está muito bonita daquele jeito. E Runa diz que elas também prepararam uma Yukata para ele. Então eles vão até o festival e se divertem com as atrações, até que eles resolvem parar em uma fila para comprar maçã do amor. E Runa sai brevemente da fila para dar uma olhada nos anéis, porém não tinham mais unidade do anel do seu mês de nascimento. Nisso a garota deixa essa história de lado. E ao caminhar um pouco mais com Ryoto, o garoto revela que aquela é sua primeira vez indo para um festival do tipo, e ele comenta sobre o que comeram naquele festival. E isso faz lembrar do chá de bolhas que ele tomou pela primeira vez no primeiro encontro que tiveram. E bem, Runa diz que a primeira coisa que o seu pai comprou para sua mãe foi uma maçã do amor. E ao se lembrar disso, ela comenta sobre um sonho que ela tinha, que era se casar com o seu primeiro namorado, assim como sua mãe fez. E ao ver ele aproveitando aquilo como a sua primeira vez, ela diz que se sente triste, pois aquela não é a primeira vez dela. E Runa afirma que tudo seria melhor se ambos estivessem tendo a primeira experiência como casal. E embora ela fique feliz por ter lhe proporcionado diversas primeiras experiências para ele, ela se sente triste por não poder ter nenhuma primeira experiência com ele. E Ryoto explica que se o sentimento dela por ele for diferente, então aquela será sim uma experiência única, e isso já é o suficiente para deixá-lo feliz. E ele dá alguns exemplos de coisas que fizeram juntos, como tomar um chá de bolhas e andar de barco. Nisso, ele se agacha e pega um anel e a presenteia como forma de comemorar os 2 meses de namoro. E ao ver qual anel seria, Runa percebe que é o mesmo anel que ela queria desde o começo, e Ryoto diz que sabe que aquilo não é o suficiente para pagar por tudo que Runa compartilhou com ele. Porém a garota o contesta e diz que aquele anel é mais do que o suficiente, e ela afirma que tê-lo conhecido foi o melhor presente que ela ganhou. E bem, Ryoto propõe que eles comecem a fazer mais coisas diferentes daqui pra frente, pois como eles viviam em mundos diferentes até começarem a namorar, certamente há muita coisa nova que eles possam fazer juntos. Nisso, os fogos começam a explodir no céu e Runa abraça Ryoto para eles verem os fogos juntos. Então ela explica que se a sua paixão por ele continuar aumentando daquele jeito, eles finalmente poderão fazer aquelas coisas, com ela estando afim de verdade. Nisso os dois finalizam aquela noite com um beijo, enquanto os fogos explodem no céu. E no dia seguinte, Ryoto vai para a aula e nota a Runa correndo atrás de Maria. Nisso ele se lembra sobre ela ter pedido para ele ajudá-la a se aproximar de sua irmã. Então ele deduz que o projeto da amizade ainda não teve bons resultados. E já no intervalo, Ryoto questiona se seus amigos estarão livres no sábado, pois ele quer fazer algo diferente com a sua namorada. E ao chegar o dia, os 3 saem com Runa e suas amigas, e Ryoto comenta com a sua namorada que é perigoso deixar o corpo tão à mostra. Nisso Yamano contesta e diz que se o Magal ficar sem mostrar a pele, ela morre. E enquanto isso, Akari vai até Nishi falar com ele, e Yamana comenta que eles dois devem entender bem como aquela brincadeira funciona, e diz contar com eles. E quanto a Runa, ela afirma que irá fisgar o coração de Ryoto com um ataque crítico. Mas ao apontar a arma para ele, Ryoto reflete mentalmente sobre ela já ter acertado seu coração há muito tempo. E ao ver ele se dando bem, os seus amigos ficam observando com um olhar de inveja. Nisso Yamana vai até eles e questiona se ela já não era o bastante para os garotos. E bem, o jogo se inicia e os amigos de Ryoto já começam mirando nele. Porém o primeiro a ser derrotado é o Nishi. Então Ichi promete vingar o seu amigo, porém Akari tenta o atacar primeiro, mas o garoto consegue desviar de todas as balas. Nisso Ryoto parte para cima e consegue derrotá-lo. E logo em seguida, Yamana tenta atirar em Runa, mas ele entra na frente e acaba derrotado no lugar dela. Enquanto isso, a Akari é derrotada também. E assim, Runa acaba sendo a última do seu time. Nisso, o game se desenrola mais um pouco e Yamana acaba derrotada por falta de balas. E após o jogo, Ichi se lamenta por não ter conseguido derrotar Ryoto. E Runa vai até lá o agradecer por ele tê-la protegido. Enquanto isso, Yamana corta sua
suas unhas para facilitar na hora de atirar. E enquanto a segunda rodada do jogo se inicia, todos são rapidamente eliminados por ela, então eles se preparam para partir. Mas Runa comenta que o seu brinco sumiu. Nisso, Amanda explica que aquele brinco é muito importante para ela, pois Runa nem o leva para a escola, para evitar que o confisquem. E ao ouvirem isso, todos se dispõem a procurar o brinco, porém ela o encontra jogado em sua bolsa. E ao ver aquele brinco, Ryuto sente que deveria tê-lo percebido, pois ele é muito importante para ela. E bem, todos vão a um restaurante, e Akari comenta que esse jogo de sobrevivência foi muito divertido. Nisso, Ichi se emociona e começa a falar várias coisas nerds a respeito das armas de ar comprimido. Então Ryuto começa a se desesperar em ver o seu amigo falando assim, porém Akari consegue entendê-lo e continua dando corda para a conversa. E Amanda revela que Akari é bem otaku, e a garota afirma ser uma lunática por Vanilla Voice. Nisso ela começa a falar sobre essa banda e deixa todos viajando, e Amanda diz ser um otaku de decoração de unhas, então começa a falar sem parar sobre isso, e Runa se sente invejada por suas amigas terem algo que gostem tanto, porém Amanda diz que ela também tem algo que gosta, que no caso é o próprio Ryuto, e ela comenta que Runa já se exibiu por muito tempo hoje com seu namorado, e isso é duro para garotas solteiras. E ao ouvir isso, Nishi entende que a descoladona do rolê não tem namorado, mas Amanda diz que não tem cabeça para pensar em relacionamento por enquanto, pois ela ainda não esqueceu o seu ex, e ela conta de uma vez em que perguntou o que ele estava ouvindo em seus fones, e o garoto tinha dito que estava ouvindo sutras budistas, e ao ouvir isso, Nishi comenta que esse é o auge do Shunibyo, e Amanda confirma que isso de fato soa ridículo, porém ele teria sido a única pessoa da qual ela gostou de verdade, mesmo que o relacionamento tenha durado apenas 2 semanas. E Nishi sussurra baixo, pois se ela só namorou 2 semanas no primeiro ano do ensino fundamental, ela provavelmente ainda é virgem, e ela ouve isso e pisa em seu pé, e fica muito bolada com o comentário dele. Enquanto isso, Akari comenta que gostaria de sair com um cara alto, e ao ouvir isso, Ichi já se sente confiante, e Akari questiona quanto ele tem de altura, e o garoto responde que tem 1,81. Nisso, Akari se empolga e diz que essa é a mesma altura de um cara que ela admira, chamado Lee Jeong. E bem, todos vão embora, e deixam Ryuto e Runa a sós novamente, então ele questiona o que ela irá fazer, e Runa diz que ainda está livre, e sugere que eles passem mais um tempo juntos. Nisso eles seguem até um parque de diversões, e entram em uma roda gigante, e ao vê-la naquele clima, ele sente vontade de beijá-la novamente, e Runa comenta sobre um mangá shoujo que ela havia lido há um tempo, e nesse mangá, o protagonista e sua namorada comem confeito de chocolate em uma roda gigante, e em seguida se beijam, e para Runa, essa história soou muito madura quando ela leu na escola primária, e embora eles não tenham um confeito de chocolate, Runa afirma que eles ainda poderiam se beijar, e após fazerem isso, ela questiona qual gosto ele sentiu quando a beijou, e Ryuto diz ter sentido um gosto de pêssego, e então ela afirma que de fato comprou um lip tint com um cheiro de chá de pêssego, porém ele diz não saber o que é isso, e Runa explica que lip tint é um tipo de batom, e bem, ela se deita sobre o peito dele, e pede para Ryuto acariciar a sua cabeça, e assim, a tarde deles na roda gigante chega ao fim, e Runa comenta que aquela tarde que passaram juntos foi muito divertida, então ela para momentaneamente e diz estar muito feliz por eles estarem quase completando 3 meses de namoro, e também por estarem fazendo coisas novas juntos, então Ryuto questiona o que eles poderiam fazer quando completarem 3 meses de namoro, e ela responde que eles não precisam comemorar mais nada, pois ela já se sente muito feliz de ter ele ao seu lado todos os dias, e por isso ela acabou percebendo que todos os dias são especiais para ela, pois dessa vez Runa realmente está muito apaixonada. E bem, Ryuto reflete sobre esse momento e diz internamente que deseja acompanhá-la, independente para qual direção ela esteja indo, e por ela estar sempre pensando no futuro deles, Ryuto almeja se tornar um homem digno de tê-la, e para que isso seja possível, a única coisa que ele pode fazer no momento é estudar com todas as suas forças, e além disso, ele também almeja deixar de ser um virgão em algum momento, porém ele volta a focar o seu cursinho. Mas ao chegar na sala, a Maria aparece logo em seguida, e Ryuto se esconde embaixo da carteira e começa a rastejar até a porta. Nisso, um cara chamado Sekia aparece por lá e o salva de ser visto. Ele revela ser um aluno que não passou nos vestibulares, então Ryuto questiona o porquê dele tê-lo ajudado, e Sekia rebate a pergunta e questiona se aquela garota seria algum tipo de stalker ou algo do tipo, e Ryuto demonstra um pouco de medo de falar disso, porém ele se lembra que foi salvo por Sekia, então ele conta sobre aquela garota ter sido a primeira a ferir seu coração, e além disso, essa garota ainda é a irmã mais nova de sua namorada atual, e ao ficar por dentro de tudo, Sekia questiona o que ele pretende fazer a respeito, e Ryuto diz que irá continuar se escondendo até o fim das suas provas, pois não quer deixar a sua
namorada preocupada. Afinal, ele tinha prometido não ficar perto de Maria. Porém, isso tudo foi por água abaixo a partir do momento que eles estão fazendo o mesmo cursinho. Então Sekiya se propõe a ajudá-lo e diz que sempre que vê-la, irá informá-lo da localização dela para Ryuto, para que ele possa se manter distante. Nisso ele pede para Ryuto lhe passar o seu Lime, e ele explica que essa situação pode o desconcentrar durante os estudos, porém ele o aconselha a manter o foco, pois não há nada mais triste do que não passar no vestibular. E bem, já na escola, eles são informados sobre o festival de esporte, que ocorrerá em outubro, e por conta disso, eles precisarão começar a planejar o festival cultural de novembro ao mesmo tempo. Nisso, uma das representantes pede para os interessados levantarem a mão, então Maria se propõe a ajudar. Em seguida, Runa levanta a mão e diz ser mais uma voluntária, e ao ver isso, Ryuto sente que o projeto da amizade finalmente vai ter início. Então, a professora agradece a disposição de Runa em ajudar e pergunta se mais alguém também quer participar do evento. Nisso, Akari decide ir junto para acompanhar a sua amiga, então ela tenta chamar a Nicole também, mas ela diz que não pode por conta do seu trabalho, e com isso, só restou o Ryuto, e ele decide participar também. E a professora diz que ainda precisam de mais um aluno. Isso, Ryuto levanta a mão e sugere que Ichi também participe do evento, e ao ver que Akari vai participar, ele acaba aceitando. E bem, uma das alunas explica que dentro de alguns dias o professor responsável pelo evento entrará em contato com todos os participantes para passar o cronograma. Então Akari se lamenta por ver Ryuto e Runa no comitê dos panfletos, pois assim eles ficaram separados, e ela conta que se divertiu muito com aquele jogo de sobrevivência que participaram antes, e Akari pede para que Ichi a chame novamente para fazerem isso. E quanto ao grupo de Ryuto, ele acabou ficando com Runa e Maria, ou seja, o plano da amizade já estava se encaminhando ao sucesso. Então ele comenta que por estarem na mesma turma, seria estranho eles se apresentarem. Nisso, ele e Runa dizem estar contando com a colaboração de todos, porém Maria não aparenta estar muito confortável de estar naquele grupo. E Ryuto tem a ideia de olhar os panfletos antigos para ter uma ideia geral de como será o trabalho deles. Enquanto ele lê o material, ele explica que o tema daquele ano é para o futuro, portanto eles deverão pensar em algo futurista. Então, Runa questiona o que Maria gosta agora, mas ela fica sem entender o que exatamente ela está dizendo, e ela explica que está falando sobre hobbies e coisa do tipo, e Maria diz que gosta de ver vídeos. Então Runa pergunta se ela viu o novo Odotemita daquela outra escola, e além disso ela começa a falar muito empolgada sobre vários outros influencers, porém Maria não conhece a maioria dessas pessoas que ela citou, e fica completamente perdida. Nisso, Ryuto questiona quais tipos de vídeos ela costuma assistir, e ela diz que gosta de lives de jogos, então ele deduz que ela conhece o Ken, e Maria claramente o conhece, pois acompanha as lives que ele faz dos jogos favoritos dela. E ao ver isso, Ryuto se empolga e pergunta se ela está acompanhando uma das séries que ele gosta, e ela diz que não, pois não é muito fã de live dos kids, que são exclusivas para assinantes. Afinal, ela se sente excluída dessas lives, mas Ryuto afirma que isso não acontece, pois normalmente é apenas Ken que fala, e por isso a live acaba ficando divertida. E então ele começa a se empolgar com o assunto e deixa a Runa viajando. E bem, ele vai para a aula de matemática, e Sekiya o chama para conversar sobre a Maria e os problemas que ele vem enfrentando por causa dela. E após explicar tudo o que aconteceu, Sekiya entende que de fato eles têm uma situação complicada. Nisso Ryuto questiona se ele é popular entre as garotas, e Sekiya diz que sim, pois na sua época do ensino médio ele saiu com várias garotas, e por conta disso ele acabou virando um Ronin, que não ligava para os estudos, mas ele entende o porquê de ter chegado a esse ponto. Afinal, ele era o popular da escola, e Sekiya conta que uma vez se tornou campeão de um torneio regional de clubes de ping-pong, mas nessa época ele não se considerava tão atraente, porém ainda assim teve uma garota que achava ele bonito, e Ryuto pergunta como foi a história dele com essa garota, e Sekiya conta que namorou com ela um pouco depois da formatura, e teria sido ela quem disse para ele mudar seu penteado, e após seguir as dicas dela, ele acabou se tornando um cara popular, e Ryuto questiona se foi nesse momento que ele passou a pegar várias garotas. Ele responde que não, porém aquele ainda foi um momento péssimo para sua namorada. E eu tô com um leve pressentimento que esse cara tem algum passado com a Runa. E bem, no dia seguinte, Ryuto tenta agitar todos os grupos para que todos possam elaborar os panfletos com eficiência, e Runa apresenta seu conceito visual geral, que consiste em deixar o panfleto com cores vibrantes e fofas, pois para ela o festival pede por mais cores e glamour. No entanto, Maria diz algumas ressalvas quanto às ideias de Runa. Ela diz que o festival cultural não pode ter apenas cores femininas, afinal, vai ter garotos também participando do evento, e por isso elas deveriam usar um design mais discreto, que não deixasse ninguém
ninguém incomodado. Além do mais, ter uma cor neutra transparece uma sensação de mais olhar para o futuro, porém Runa contesta essa ideia, e diz que eles ainda estão no ensino médio, portanto um pouco de fofura não faria mal a ninguém, e ela entende que o seu panfleto transmite a ideia de um futuro brilhante. E ao ouvir os argumentos das duas, Ryuto nota que elas vieram preparadas para defender suas ideias, então Runa pergunta qual é a visão dele a respeito dos panfletos delas. Em sua mente, ele entende que o mais correto é a ideia de Maria, mas para não ficar mal com a sua namorada, ele diz que ainda não tem uma opinião formada sobre aquilo. Então, ele vai até a sala dos professores e explica a sua situação, e a professora afirma que elas terem opiniões opostas será um problema para o projeto, portanto, eles devem se acertar logo, para que eles possam imprimir o panfleto o quanto antes. E ela explica que com a chegada do dia dos esportes, provavelmente todos estarão ocupados. Além disso, eles terão uma reunião com o fornecedor logo após o dia dos esportes. Então a professora dá até essa data para que eles decidam o panfleto deles. E ao voltar para casa, ele continua confuso quanto a isso, pois esse assunto é mais difícil de se resolver do que a sua professora pensa. E bem, após deixar o trem, ele encontra a Maria no caminho, e ela diz que estava voltando do cursinho, assim como ele, e Ryuto explica que havia passado em uma livraria de grande estoque, pois ele estava buscando por melhores guias de estudo. Nisso um silêncio se inicia. Ele corta esse clima estranho, perguntando se a casa dela também é para aquela direção. E ela diz que sim, e explica que precisou voltar a morar lá depois do segundo divórcio de sua mãe. E além disso, ela também precisou se mudar para a escola dele por esse mesmo motivo, por o seu padrasto quem pagava a mensalidade do colégio particular que ela estudava. Porém, como ela deixou de ser filha dele depois do divórcio, ele não tinha mais a obrigação de pagar a escola dela. E Maria diz que escolheu a escola dele por ser mais barata. Porém, ela deixa claro que há algo estranho em sua decisão. Afinal, se o problema fosse apenas o preço da mensalidade da escola, ela poderia se mudar para um outro colégio aleatório. Mas ao invés disso, ela escolheu estudar no mesmo colégio de Runa. E Ryuto acredita que ela só fez isso para irritá-la. Mas ela afirma que não foi isso que a motivou, embora ela realmente tenha se sentido ressentida com Runa. Porém, Maria afirma que a verdadeira razão que a fez se mudar para esse colégio em específico foi a sua vontade de ver a sua irmã feliz, pois a Runa gosta de surpresas, e por ele ser o namorado dela, ele já deve saber disso. Então Maria confessa que já disse coisas horríveis sobre a sua irmã, mas ela ainda sentia que uma parte dela ainda dependia de Runa, e por isso ela acredita que a sua irmã a perdoaria por seus erros. E ao ouvir isso, Ryuto se lembra de quando agiu igual Maria, pois ele se aproveitou da gentileza da Runa ao acreditar que ela o perdoaria. E bem, Maria achava que se Runa a visse entrando na sala do nada, ela certamente iria ficar surpresa e feliz, e iria apresentá-la para todos como a sua irmã, mas ao invés disso, ela apenas ficou a encarando com um olhar confuso no rosto. Então Ryuto questiona se foi essa reação de Runa que desencadeou todas as ações de Maria, e ao ouvir isso, ela apenas confessa que só fez bobagem com ela e com Ryuto, mas graças a isso, ela parou de tentar fingir ser quem não é, e aos poucos, ela está se sentindo voltando a ser a Maria que sempre foi na escola anterior. Então Ryuto nota que o desconforto que sentia ao estar ao lado dela finalmente desapareceu, afinal, ela também aparenta se importar muito com Runa, e ele sente que agora, elas talvez possam ser amigas. E então, eles pegam o trem, e ao desembarcarem, Ryuto questiona se ela costuma voltar tarde para casa sempre, e ela diz que sim, pois Maria costuma estudar sozinha depois da aula todos os dias, e vendo que já está muito tarde, ele se propõe a acompanhá-la até a casa dela, mas ela diz que não precisa. Além do mais, ele também não é o seu namorado, e ao ouvir isso, ele acaba tropeçando, e deixa seus cadernos à mostra. Nisso ela vê o caderno da escola preparatória K, e ele fica sem reação com essa descoberta dela, porém Maria deixa claro que já sabia que ele frequentava o mesmo lugar que ela, então ela se despede, e no caminho para casa, Maria sente que o melhor a se fazer é manter distância dele, e Ryuto conversa com Runa sobre a sua irmã, e ela explica que elas têm gosto muito diferentes para tudo, pois uma vez ela foi dar um brinco para Maria, e ela não gostou. Nisso Ryuto se lembra da conversa que teve com a garota, e ele sabe que Maria apenas tem dificuldade em se abrir com a sua irmã, mas no fim das contas, ela também quer ser amiga de Runa, então ele tranquiliza sua namorada, e diz que tudo dará certo entre elas. Além do mais, Ryuto lembra ela de que prometeu ajudá-la com o projeto Amizade, e no dia seguinte, chega o dia dos esportes, e ele descreve aquele evento como uma festa dos extrovertidos, e Ryuto explica que só participou desse evento até o ano passado por obrigação, mas nesse ano ele estava disposto a dar tudo de si. E então, Runa está na corrida, acelerando para não ficar para trás, e após isso, eles são informados que está por vir a Corrida do Tesouro, um famoso evento da tarde, e a representante do evento explica que aquela corrida não é feita apenas de velocidade, os participantes precisam ter a sorte ao lado deles para chegarem em primeiro lugar. E após ler um dos papéis da mesa, Runa
chama Ryuto para prosseguirem com a corrida, e ele diz que gosta dela, pois a garota corre como um carro esportivo. E por isso, Ryuto decide correr junto com ela, independente para onde a garota for. E assim eles chegam em primeiro lugar. Nisso ela afirma que eles venceram juntos. Além disso, ela comenta sobre ele ter torcido por ela, mesmo quando Runa estava correndo sozinha. E então ele fica surpreso por ela ter conseguido ouvir os seus gritos de tão longe. E Runa diz estar feliz por estar correndo ao lado dele. E bem, ela mostra o papel que leu antes, e lá estava escrito para ela chamar alguém que ela goste. Enquanto isso, as garotas vestem a roupa de líder da torcida, e Akari se impressiona de como Maria ficou bonita com esse traje. Mas a garota se desculpa e diz que não teve coragem de participar disso quando a professora pediu na sala. Porém, Akari manda deixar esse assunto de lado, pois o importante é agora elas agitarem o evento. Então Maria conta que a sua mãe irá pedir uma folga no trabalho para ir assistir o evento. Nisso, Akari questiona se foi por isso que ela entrou para a equipe de torcida, e Maria fica em silêncio, mas ao fazer isso, ela entrega que o palpite de sua amiga estava certa, e Maria diz que de fato é estranho uma estudante do ensino médio pedir algo assim para sua mãe, mas Akari diz que isso não tem nada de estranho, pois faz sentido que ela queira que a sua mãe a veja com aquele traje bonito. E bem, ao andarem mais um pouco, Maria vê a sua mãe conversando com Runa, então ela diz que esqueceu algo e sai correndo. Nisso a mãe delas pergunta aonde está a Maria, pois ela foi até lá ver o espetáculo dela, pois ela treinou muito. E ela explica que pediu folga do trabalho justamente para assistir o evento, e Runa corre para procurar a sua irmã. Nisso Ryuto decide ajudá-la, e rapidamente ele encontra a Maria, e diz que a mãe dela quer vê-la. Além do mais, ele demonstra surpresa em ter descoberto que ela é líder de torcida. E bem, Maria explica que ficou decepcionada ao ver sua mãe com Runa, pois foi ela quem a chamou, e por isso, Maria queria a atenção de sua mãe toda apenas para ela. Então ela pergunta o porquê de Ryuto ter ido até lá. Ele diz que a mãe dela está procurando, e além disso, ele deixa claro que ela saiu do trabalho apenas para torcer por ela. Porém, a garota continua receosa de voltar, pois ninguém sabe que ela e Runa são irmãs, e a sua mãe acredita que elas se dão bem na escola. Mas a história não é bem por aí. Afinal, Maria fez algo estúpido e cruel com Runa, e por isso, ela não pode contar para ninguém que são irmãs, e ela pede para que ele a deixe sozinho. Afinal, em sua mente, ele nem liga para ela. Porém, Ryuto afirma que se importa sim com ela, e Maria pergunta se essa preocupação é pelo fato dela ser irmã de Runa, e ele diz que isso também faz parte, mas além disso, eles são companheiros. E então ela revela que ainda gosta dele, e por isso Maria quer que ele se afaste, para que ela não acabe gostando ainda mais dele, e por isso ela o manda ir embora. E enquanto ela se confessa, Runa fica atrás da porta, ouvindo tudo, e Maria diz que entende o que Ryuto sentiu ao ser rejeitado por ela, e por isso ela quer evitar ser rejeitada novamente. E Maria entende que o sentimento que ela tem por ele é só dela e nada mais. E após isso, eles voltam para a sala, e um dos professores coloca 2 cartazes à frente do grupo dos panfletos, para que eles decidam qual devem ser usado no festival. Então a professora apressa eles, e o professor comenta que se fosse um aluno do ensino médio, ele escolheria o cartaz mais vibrante e cheio de brilho. Porém, a professora sugere que eles escolham o cartaz mais neutro, para agradar os meninos e os pais também. Nisso, ela pergunta qual a opinião de Ryuto, e ele novamente acredita que a melhor opção é a de Maria, mas ele tenta escolher bem as palavras que vai expressar isso. Então Runa percebe o nervosismo dele e o manda falar logo, sem mentir. Nisso ele resolve ser sincero e diz que prefere o panfleto menos chamativo, e isso deixa um climão no ar. E galera, se você quer ver onde isso vai dar, quer ver se a Runa vai ficar bolada por ele ter escolhido a irmã, deixa o like e se inscreve que eu vou postar o episódio 10 semana que vem. E também queria agradecer muito a todo mundo que deu aquela moral gigantesca e me ajudou a bater os 1000 inscritos no canal de Manhwa. Cara, vocês são incríveis, de verdade. E muito em breve eu vou estar postando o primeiro vídeo daquele canal. Já está gravado e falta apenas edição. Então se inscreve lá que muito em breve tá saindo. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!